Muito bem, esses são os patrocinadores e nas figuras de alguns deles que estão aqui hoje, o Bolívar, a Janice, o Éder e o Rafael, o Adalto que está aqui na frente, o Marquezino do Votibir. O Ilan agradece a todos os parceiros que estão, de forma tão solidária a nós, engrandecem ainda mais este evento. E que bonito ver a casa cheia, não é? Faz tempo que eu não via este espaço, esse belo espaço do Mariá Plaza Hotel, lotado deste jeito. E para a saudação inicial de toda essa galera, nós convidamos o presidente do Ilan, Rodrigo Andolfato. Por favor, Rodrigo. Boa noite, senhoras e senhores. Não vou tomar muito o tempo de vocês, mas eu não posso deixar a cada apresentação de uma palestra, de um evento do Ilan, fazer meus sinceros agradecimentos a todos vocês que estão aqui prestigiando. Muitos vêm por curiosidade, a maioria, obviamente, conhecendo o palestrante, apaixonado pelo jeito do palestrante falar, um cara de um tato enorme, não é, Renatão? Mas o Renato está aqui hoje justamente porque ele alcança a maioria das pessoas, com um jeito direto. E, acima de tudo, o Ilan é a cara do Renato, Renato é a cara do Ilan, e é por isso que ele está aqui hoje. Eu queria falar rapidamente, responder 4 perguntas que quem me fez, e se estiver aqui, esteve no The Capitalist esses dias e me fez a seguinte pergunta: o que é, o que faz, como faz e onde quer chegar? Quem me fez essa pergunta? Bom, ele veio para a palestra, veio de longe, foi lá e me fez essa pergunta, mas não está aqui, pelo menos não levantou a mão. O que é? Eu respondi muito rapidamente. É uma escola. Nosso objetivo é ensinar economia austríaca. Ponto. O que faz? Faz palestras, faz eventos, congrega com pessoas para tentar explicar de forma muito fácil de entender o que é economia austríaca e como o Estado atrapalha os negócios. Como faz? Ensinando, com palestras, debatendo, entrando na internet e, acima de tudo, sendo ácido, falando o que tem que ser dito. Nós não abrandamos para político, de jeito nenhum. E quem conhece a gente sabe, a gente paga os mais altos preços por isso. Então, dito isso, não me resta mais a dizer que quem quiser olhar para a cara do Ilan, com todo o conhecimento que está por trás do Instituto, que tem como base a escola austríaca, que norteia tudo o que vocês querem saber de Bitcoin, ou já sabem de Bitcoin, o Ilan fica apresentado através do nosso palestrante de hoje. O Ilan é a cara do Renato. Meu muito obrigado a todos. O Ilan tem muito orgulho de tê-los aqui hoje. E espero que vocês aproveitem muito. Renato, só não fala muito palavrão, tá? Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite, viu? Obrigado, Rodrigo. É o seguinte, a dinâmica do evento de hoje, vou explicar para vocês como ocorrerá. Primeiramente, o Renato Amoedo fará uma palestra de 1 hora. 1 hora, não 2, não 8, que eu sei que você faz. 1 hora. Em seguida, teremos como palestrante, mais um convidado, mais o Rodrigo, um talk show de 30 minutos aqui em cima do tablado. As perguntas podem ser feitas pelos participantes, por todos vocês. Portanto, devendo ser escritas em um formulário que está sobre a cadeira de vocês, tem caneta, tem o formulário, vocês façam as perguntas e a Jennifer, cadê a Jennifer? Jennifer aqui, ó, ela vai rodar e pegar as perguntas de todo mundo e repassar. Aquelas que, eventualmente, em função do tempo, se forem muitas, não puderem ser respondidas,
O Renato, gentilmente, na sequência, pega o contato de todo mundo e se prontifica a responder. Combinado, Renato? É isso. E, ao final, nós teremos, após o encerramento, uma confraternização aqui na área externa do Hotel Mariá, onde os patrocinadores estarão expondo seus produtos, seus serviços, e a gente vai poder tirar dúvidas e, quem sabe, fazer negócio? Não é, Bolívar? Vender aquatuba para todo mundo? Vamos lá. Especialista no mercado de capitais, Renato Amoedo vem falar com a gente sobre uma criptomoeda que está revolucionando a economia. Não por um acaso, nesta semana supervalorizou e passou de 60 mil dólares. Que é isso, hein? Nós temos aqui na frente, Renato, duas pessoas apaixonadas, esses dois eu conheço. Ó, Lucas Vinícius, do Hospital Ritinha Prats, ele é técnico em segurança do trabalho. Jonathan Alves, jornalista, trabalha comigo, jornalista não sabe fazer investimento, mas esses dois, que na hora que souberam, fizeram questão, cara, estarei lá, vieram aqui, assim como todos, para te ouvir. Então, com vocês, Renato Amoedo. Fica à vontade, se quiser subir, quiser ficar lá em cima, fica à vontade. Não, para ficar menos tempo, eu já fico em pé aqui, tanto faz. Para tentar modular minha conversa aqui, tá um eco doido aqui, né? Para tentar modular a conversa aqui, para eu entender as expectativas dos senhores, eu vou fazer algumas perguntas e quem responder sim pode levantar a mão. Quem aqui já leu o livro Bitcoin Red Pill? Levanta a mão para eu ter noção. Esse livro que eu e o Alan, que está sentado ali, escrevemos há uns 5 anos, ele está de graça na internet. Ele é vendido, inclusive, no Mercado Livre, chega na casa de vocês por 30, 40 reais, mas está de graça editado no YouTube. Recomendo altamente para quem não leu. Quem aqui já baixou um wallet, qualquer wallet de celular, e já recebeu o Bitcoin na Wallet of Satoshi? Levante a mão aí. Não é a maioria também. Se vocês quiserem receber alguns satoshis, eu dou de presente. Pode entrar na Apple Store, na Store, seja lá o que for. Não tem como diminuir esse eco, não? Tá alto o volume, né? Aí acaba incomodando o pessoal, não tá um eco violento. Vocês estão ouvindo bem quem está lá atrás? Está ouvindo, beleza? Pronto. Então eu vou continuar. Talvez seja só para mim esse efeito. Quem aqui já fez KYC e comprou Bitcoin em corretora? Levanta a mão para eu ter noção. Aí é a maioria. Aí é a maioria. Pronto, o problema é exatamente esse. E é daí que vem o trauma da galera com as pirâmides, né? A maioria das pessoas é maldito no homem que confia no homem, né? A questão é que aqui a lógica é o contrário. É not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves privadas, o Bitcoin não é seu. É essa a mensagem no livro principal. Qualquer tecnologia na história da humanidade, se você não estudou, se você não domina, e você for tentar lidar com ela, você vai se dar mal. A mesma coisa que aconteceu com a energia elétrica há 200 anos, a mesma coisa que aconteceu com a internet há 20, 30 anos, está acontecendo agora com o Bitcoin. As famílias, as empresas, os países que ignorarem essa tecnologia, eles vão ser obliterados financeiramente. E não é necessário, não é apenas necessário você se expor financeiramente a isso. Mais importante do que comprar uma arma é saber atirar. É você saber, você entender como funciona a tecnologia e quais são as boas práticas para se expor a isso. Na hora que você compra Bitcoin, começa a estudar Bitcoin, você passa a estudar e compreender todo o espectro de cibersegurança. Hoje em dia é possível que sua mãe te ligue com a voz e com a imagem dela e com o número dela e não seja sua mãe, não é isso? A única prova digital hoje real de identidade são assinaturas de chave. É a tecnologia de criptografia assimétrica do Bitcoin. Vamos tocar os slides aí? Se fosse 50 minutos, eu podia conversar até livremente aqui com vocês. Se fosse um público menor, eu podia explicar o que era Bitcoin e tal. Mas, já que a gente tem um roteirinho, eu vou seguir. Dá para colocar fácil aí? Se não quiser também, eu fico falando livremente aqui. A maioria dos senhores aqui já devem ter me visto dezenas ou centenas de vezes e estão aqui para socializar com a galera, não é isso? E dar risada. Além do livro, tem um treinamento que tem todos os tutoriais de graça igualmente no YouTube, que é o treinamento Bitcoin Black Pill. Ele também está na Hotmart.
E a maioria das pessoas que fazem, inclusive, acabam comprando uma hardware wallet ainda mais cara do que o curso. Aí o pessoal fica perguntando, mas o que adianta você fazer o curso para no final do curso me mandar comprar uma hardware wallet no exterior? É uma analogia semelhante a aprender a dirigir e andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta dirige melhor ou pior? Quem sabe andar de bicicleta entende mais ou menos como funciona uma mudança de marcha no carro, não é isso? Se você sabe fazer a assinatura de chaves sem equipamento, você vai entender e operar melhor o equipamento de assinatura de chaves. Então, mesmo para quem vai comprar uma hardware wallet, eu recomendo altamente. Cadê? Conseguiu? Rapaz, eu acho que vou meter bronca sem como é que chama? E aí fica batendo papo, né? Voltando. O que é o Bitcoin? Do mesmo jeito que tem direito com D maiúsculo e direito com D minúsculo, que é a disciplina e o objeto, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. O Bitcoin com letra minúscula é a unidade nativa do sistema de Bitcoin, e o Bitcoin com B maiúsculo é um protocolo. O que significa isso? Ele é como o TCP/IP, ele é como a internet. Ele não é um programa, ele não é uma plataforma somente, ele é um protocolo. Ele é uma série de informações que, se você concordar com aquelas informações, você se comunica por aquele sistema, exatamente como a internet. Durante décadas, várias gerações de criptógrafos tentaram construir uma moeda virtual, e todas as tentativas até o Bitcoin deram errado. Por quê? Porque as tecnologias necessárias para isso ainda não tinham sido criadas. As tecnologias que fazem o Bitcoin ser viável são a solução para o problema dos generais bizantinos, que é a prova de trabalho. Tem vídeo, inclusive, de 99, do Milton Friedman. O Milton Friedman dizendo que quem resolvesse o problema do gasto duplo, resolveria o problema do dinheiro da internet. E a consequência disso seria a destruição de poderes do Estado, porque você ia poder transmitir dinheiro, que é informação, fora do controle estatal. O Estado está investindo hoje em obter nossos metadados, nossas informações pessoais, pesadamente. O Pix é uma tentativa disso. Com o Pix, o governo sabe exatamente todos os nossos gastos. Passou uma proposta de lei essa semana no Congresso, que quer proibir pessoas de comprarem carros e imóveis com moeda, né? Com reais. Por que o governo quer evitar esse tipo de transação? Para ter controle absoluto. É o totalitarismo financeiro. Eu pergunto aos senhores, se acabasse hoje toda a economia negra e cinza do Brasil, não tivesse mais tráfico de drogas, não tivesse mais arma caseira, não tivesse mais compra de voto, não tivesse mais caixa 2 de obra da prefeitura, morresse, acabasse o feirante, acabasse tudo isso, o país estaria melhor ou pior? Será que a maior parte da economia do Brasil é formal ou informal? E para onde vai toda essa riqueza? Na hora que o Pix especial, o Drex, não permitir as transações não autorizadas pelo Estado. Em 1933, como resposta à grande crise financeira de 29, os Estados Unidos expropriaram. Na verdade, a expressão correta é desapropriação, né? Eminent domain. Passaram a mão em todo o ouro em custódia corporativa. Até pessoas que tinham barras de ouro em casa tiveram que entregar, sob alternativa, uma ameaça de cadeia de 10 a 20 anos. Isso foi no farol da liberdade. Isso não foi em Cuba, isso não foi na Venezuela, isso não foi na União Soviética, isso foi nos Estados Unidos da América. Alguém duvida que eles podem fazer isso de novo? Os governantes que fizeram isso gostavam de ouro ou não gostavam? Eu acho que provavelmente eles esconderam muito bem o ouro ou mandaram para o exterior. Zélia fez uma coisa parecida no Brasil, não foi? Os parentes de Zélia, os amigos de Zélia, a galera próxima a ela se beneficiou ou foi prejudicado com congelamento de preços? Eu conheço pessoas que venderam carro. Cadê o brother que vendia carro aqui? Eu conheço gente que vendeu um carro e tinha dinheiro em cash em casa. Quando começou o congelamento, ele pegou a grana e comprou uma fazenda com o dinheiro do carro. Foi uma deflação imediata, né? Inclusive, aproveitar aqui. Cadê o pessoal de Barretos que disse que se eu não desse um salve aqui, eu ia tomar uma surra, não é isso? Pronto, comprou uma fazenda, não sei se em Barretos, mas lá deve ter bastante. Se amanhã o governo fizesse uma coisa parecida, proibisse as pessoas de sacarem seu dinheiro e de transacionarem com os valores em ações, em tesouro direto, em poupança, aconteceria um aumento ou diminuição de preços. Uma outra discussão importante que tem no livro, e que é uma das coisas fundamentais para que as pessoas aceitem Bitcoin,
entender o que é inflação. Para você chegar à verdade, em qualquer assunto, o início é você colocar os nomes verdadeiros nas coisas. O IPCA não é inflação. Isso é mentira. A inflação, para qualquer pessoa de 100 anos atrás, para qualquer pessoa que ainda utilizava os termos verdadeiros, é o aumento da base monetária. Inflação não é o aumento da base monetária. Inflação de preços. Não existe um critério objetivo de inflação de preços. Os Estados Unidos, que é um país um pouco mais civilizado que o Brasil, tem o CPI, que eles chamam de CPI, que já mudou mais de 20 vezes o critério. Como é que eu vou utilizar como critério de inflação, de aumento de preços, uma cesta, que cada ano é um grupo de produtos diferentes? E pior, se eu não utilizar aqueles produtos, consumir outros, aquela inflação serve para mim? E pior ainda, se eu reconhecer, mesmo que existisse, não é possível, mas mesmo que fosse possível, que alguém criasse uma cesta só com os produtos que eu consumo e criasse com isso o índice de inflação, se eu considerasse esse índice de inflação correto, eu estaria renunciando ao governo à senhoriagem. Todos os ganhos tecnológicos, a tecnologia é deflacionária ou inflacionária? Nós somos mais ricos ou mais pobres que nossos ancestrais? Meus avós nasceram em casas que não tinha energia elétrica. Eu acredito que a maioria dos senhores também, não é isso? Nossos avós e bisavós tinham energia elétrica, tinham antibiótico. Todos esses ganhos vieram da tecnologia. Se eles e as gerações anteriores às nossas aceitassem como inflação o índice de preço, mesmo que fosse um índice de preço justo e razoável e que não fosse mudado como não é o caso, vocês teriam um padrão de vida dos seus avós. Miseráveis, não é isso? Sem antibiótico, sem celular, sem computador, sem papel higiênico, né? sem escova de dente. Não é isso? Não é esse o padrão de 100 anos atrás? Pois é. Conseguiu meter bronca aí? Posso tocar o pau? Agora, depois o cadê aqui? Disse que era para ser 50 minutos. Já passou metade do tempo só esperando o slide, tá vendo? Já tem que ir. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui, elas não estão aqui para ouvir me dizer o que é Bitcoin, o que é problema do General Bizantino, o que é criptografia assimétrica, SHA-256. As pessoas estão aqui para socializar, não é isso? Quem não instalou, pode instalar aí no seu Play Store, Apple Store, o Wallet of Satoshi. Eu vou lhe dar 10 Satoshi na hora do intervalo aí, pode me cobrar. Se outra pessoa do seu lado não lhe der, eu dou. Você vai ganhar seus primeiros 10 satoshis. É isso. O curso e o livro, eles existem há muitos anos. Por que de repente as pessoas começaram a dar atenção a essa ideia? Muitas pessoas já disseram que não há nada mais poderoso que uma ideia quando chega o seu momento. Talvez esse seja o momento do Brasil aceitar, aí a maioria dos brasileiros aceitar que nenhum homem vai salvar eles que não seja seu pai, você ou seu filho, né? Ou no máximo o seu marido, né? A maior difusora das ideias da liberdade no Brasil foi Dilma, não é isso? E eu acredito que agora nós vamos passar por um bom período que Flávio Dino, esse pessoal todo, vão ser também grandes difusores da ideia da liberdade. O primeiro voto do Flávio Dino foi para acabar com o Uber, não é isso? Para a relação trabalhista ser Uber, o Uber acaba. As pessoas vão parar de usar Uber ou elas vão começar a usar plataformas com sede no exterior que não vão usar reais? Ou plataformas descentralizadas como o Arcade City. A proibição do Uber vai ser positiva ou negativa para a liberdade? O próximo Uber proibido vai pagar impostos? Eu vou perguntar o que normalmente eu pergunto em todos os meus... Vocês vão fazer um monte de pergunta. Agora a vez de perguntar é minha. Se o governo imprime mais de 15% ao ano de reais, se o Brasil tem um PIB hoje menor do que eu tinha em 2011... para ter, em relação à riqueza do país, você tinha que ter um retorno entre 23% e 24% ao ano em real, líquido, descontado o risco e descontado o seu trabalho para produzir essa riqueza. Vocês estão produzindo acima de 24% ao ano sistematicamente em real, descontado o risco e o esforço? Então vocês estão ganhando ou perdendo riqueza? Pois é. Não existe mercado imobiliário onde não tem legalidade. Tem legalidade no Brasil? O Brasil é um estado de direito ou um estado de exceção? Eu brincava na época de Dilma que todas as leis de Dilma são ilegais. O acordo ortográfico é uma lei ou não é? Existe essa palavra presidenta no acordo ortográfico? Então todas as leis de Dilma são ilegais, não é isso? Todas. Porque tem presidenta no final, então já violou a lei, não é isso? Sem contar o negócio de se a eleição foi legal, está escrito ali, só aquela palavra já determina que o documento é ilegal. Então bora lá pro nosso slide. Aqui quem sou eu? Meu nome é Renato, eu vim da Bahia aqui.
Sou autor do Bitcoin Red Pill, que eu tenho para dizer aos senhores está no livro gratuitamente na internet. E essas são as áreas de minha pesquisa. Se alguém quiser me mandar um e-mail, pode me mandar, que eu faço todo o esforço possível para responder. Pode meter bronca, próximo. Aqui, ó, Supermestre. Se vocês quiserem me mandar um e-mail com qualquer informação que vocês consideram privada, me mandem para o amoedo@protonmail.com. Inclusive, a primeira coisa que eu recomendo, se você for fazer qualquer coisa de Bitcoin, é fazer um e-mail privado. Um e-mail privado que você nunca vai acessar do seu celular e nem nenhum dispositivo sem VPN. Ou, se você for utilizar um celular para mexer com Bitcoin, recomendo altamente que você não coloque nenhum aplicativo de Big Tech nele e instale um aplicativo chamado Orbot, que é para você rotear pelo Tor todas as suas atividades de dinheiro, né? Por que eu recomendo vocês abrirem um e-mail no ProtonMail? Que é de graça. É amplamente sabido que a maioria das Big Techs, eles dão um Master Key, eles permitem voluntariamente que o governo acesse, que vários órgãos do governo, inclusive de governo de vários países, não apenas do seu, acessem o conteúdo dos seus e-mails, né? Então você vai abrir uma conta no exterior, você quer manter uma comunicação segura, você abre uma conta de e-mail e manda um e-mail da mesmo provedor de conta de e-mail. Querem me mandar um e-mail privado, amoedo@protonmail.com e de um e-mail de preferência que seja também do ProtonMail. Bora, próximo, Madeira. Se vocês quiserem pesquisar no Lattes quem sou eu fiz carreira acadêmica. O pessoal chama de arco do herói, né? Arco do herói, que o herói tem que tomar cacete, tem que buscar uma orientação, aí voltar para enfrentar, não tem um arco do herói. Eu não vou ficar contando minha vida aqui, mas se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar sistematicamente. Eu fiz carreira acadêmica, fiz universidade, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso, professor efetivo de universidades federais, e eu descobri que tudo que eles me ensinaram era mentira. Tudo, era tudo mentira. Comprei ações, comprei tesouro direto, eu acreditava em tudo isso aí. Na hora que eu fui compreendendo, estudando, conhecendo pessoas no Banco Central Europeu, fui nas grandes universidades estudar análise econômica do direito e eu percebi que era tudo mentira. Não tem ciência, é o que a gente estava discutindo, né? O Hindenburg Melão, ele quer ser reconhecido academicamente e tal, e ele não compreende que não existe nenhuma ciência nas universidades de hoje. Uma universidade que faz um congresso de coelindo, produz algum conhecimento, alguma ciência séria, aqueles são ambientes políticos. Aquilo ali é política. Quem vai obter um título é um reconhecimento de amizade e de amar as mesmas coisas das pessoas que estão ali. Normalmente quem paga manda, não é isso? Dinheiro no chão, não é isso? Quem paga manda. Quem paga na universidade é a população, são os políticos. Quem é que paga pelas universidades públicas? Quem controla o conteúdo das universidades públicas? Aí as pessoas, eu quero mais educação. Mais riqueza traz mais educação, nunca o contrário, se você considerar que a educação é instrução formal. Nós vivemos em um mundo, hoje, tem até um livro do Kiyosaki, né, do autor do Pai Rico, Pai Pobre, que trata disso, né? Nós vivemos em um mundo que a educação formal é o oposto da instrução formal. O oposto. A maioria das pessoas que faz direito, elas ganham mais produtividade ou elas perdem mais produtividade pelas 5, 6 mil horas que eles perderam? Pois é. Eu recomendo, acredito inclusive que no nosso tempo de vida, cursos reais que vão desenvolver habilidades práticas vão suplantar a educação formal, especialmente com inteligência artificial. A maioria dos empregos que podem ser digitalizados, eles não vão ser mais performados por humanos, né? Pelo menos não de maneira remunerada, né? Próximo, Madeira. Aí, o professor Alexandre Costa, a Amazon, você encontra o livro em qualquer lugar que você quiser. Opa, voltou? Pronto, aí a capinha do livro, quem quiser ver, eu fico grato. Próximo, Madeira. O que queremos? Voltando à educação. É do interesse do político que seu filho seja independente, rico e inteligente? É do interesse do político? O prefeito dessa cidade, o governador, o presidente desse país, ele quer que as pessoas sejam independentes ou dependentes dele? Ele quer que as pessoas sejam inteligentes ou imbecilizadas? Ele quer que as pessoas sejam ricas ou pobres? Você vai dar o controle da educação de seus filhos a alguém que quer e tem interesse financeiro que ele seja imbecil, pobre e dependente? É isso que as pessoas fazem, pedindo por mais educação pública, não é isso? Vocês querem que o político, sei lá, qual é o nome do prefeito daqui? Dilador controle a educação do seu filho? Você quer que Lula controle a educação do seu filho? Qual é o ministro da educação de Lula? Como é o nome do cara? A gente nem sabe, né?
Alguém aqui sabe o nome do ministro da Educação? Como é? Pois é. Não, não vou chupar o saquinho não, rapaz. Opa aí, o quê? Você vai me fazer filmado chupar o saco, bicho? O quê? Eu nem xinguei, eu soltei algum xingamento, eu fui na formalidade e tal, o cara me bota, agora chupe, não é isso? O quê? Ou é para empurrar o negócio? É para empurrar o negócio dentro da boca, hein? É pior ainda, não é isso ou não? Hein? O quê? Pois é. Qualquer pessoa a maioria das pessoas que descobrem, que entendem o que é Bitcoin, o maior arrependimento da vida delas é não ter aceitado o Bitcoin antes. A maioria das pessoas que aceitam Jesus também se arrependem de não ter aceitado Jesus antes. Aí você vai me dizer, isso não faz diferença nenhuma. Não existe, como é que chama? Você pode ser, se você foi salvo 20 anos antes ou 1 minuto antes, você está salvo. Sim. Mas o arrependimento e as consequências dos seus pecados não são apagados pela salvação. Tudo que você fez de mal para todas as outras pessoas, você vai lembrar disso, você vai saber que isso aconteceu e você vai responder consequências por isso, né? A mesma coisa acontece com o Bitcoin. A maioria das pessoas que aceitam e entendem o Bitcoin, eles se arrependem de não ter aceitado antes. E mais uma vez, o pessoal me comentou, porque veio um monte de gente aqui na cidade vendendo pirâmide. Eles vendiam pirâmide de Bitcoin. Agora, será que alguma dessas pessoas que investiam nessa pirâmide tinha noção do que é autocustódia? Se essas pessoas que ingressaram nessas pirâmides, que também são uma forma de educação, mas uma educação pela dor anal, não é isso? Quem participou disso e teve que depositar um Bitcoin na pirâmide, descobriu a corretora, descobriu o que era o endereço, descobriu que era uma chave pública e privada, e descobriu, mais uma vez, que maldito no homem que confia no homem, né? Você tem que confiar em você mesmo. Não existe negócio de 5%, 10%, é rendimento certo, garantido e 3 vezes mais que o mercado. Existe isso? Ou não é certo, ou não é garantido, ou não é mais que o mercado, não é isso? Eu e a Lange já passou por algumas vezes de ver nosso patrimônio cair 80%, 90%. É isso. O Bitcoin também cai. Ele caiu hoje, pode cair semanal, mensal, mas a questão é que o Bitcoin, ele tem os atributos de dinheiro superiores ao ouro em todos os aspectos aristotélicos de dinheiro. A partir do halving, que é mês que vem, o Bitcoin vai ter uma escassez 2 vezes maior do que a do ouro. Assim como o ouro também já caiu várias vezes em real. No longo prazo, as coisas que são mais escassas, elas tendem a ter mais valor em relação ao market cap. Quanto é que está a grama do ouro hoje? 330, 320 reais? Quanto era a grama do ouro quando começou o plano real? 10, 11 reais, não é isso? Aí se você for vender o seu ouro hoje, você vai ter que pagar o imposto, não sobre ganho, porque o ouro não ganhou nada. O ouro continua sendo o mesmo ouro. Você vai pagar imposto sobre correção monetária, não é isso? E se você pagar esse imposto, no minuto seguinte você nem conseguia mais comprar o que você tinha. Isso que o ouro foi pesadamente demonetizado. O ouro em relação à riqueza do mundo foi destruído. E mesmo assim, isso vai ser 2 vezes destruído se você vender seu ouro. É esse o nosso sistema. Por isso que eu considero o imposto de renda mais imoral do que o consórcio medieval. Não, você tinha que deixar sua mulher ser deflorada pelo cara. Pelo menos era uma vez só e tal, você não era todo dia, né? O imposto de renda, todos os dias da vida você vai ter que ser comido, não é isso? O cara, você tem uma obrigação. Uma vez o cara pegar sua mulher é uma coisa, o cara tem que pegar você todos os dias. O pior problema do imposto de renda não é nem você ter um sócio de tudo que você fizer. Você não tem mais direito à privacidade. Você não pode ganhar R$1 sem seu dono saber. A existência de um imposto de renda implica que você tem uma obrigação pior do que dar dinheiro. Você perdeu a sua privacidade, não é isso? Bora, Madeira. O meu objetivo e o de Alan, como de todas as pessoas que aceitam Jesus, é tentar ser um pouco melhor a cada dia, se santificar, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar o PNA, né? Em primeiro lugar, não utilizar violência contra pessoas inocentes. Em segundo lugar, obedecer à última ordem de Jesus. Pregue a toda criatura. Eu não vou salvar ninguém. Eu vou dizer, olha, o colete à prova de... o colete flutuante está aqui, o bote salva-vida está aqui, e você está no Titanic. Se você quiser, você veste o colete. Se você não quiser, o Lago de Fogo é público, gratuito e de qualidade, não é isso? Eu sou de 81, eu tenho 42 anos. Alguém da minha idade para baixo tem alguma expectativa que vai aposentar? Se você acredita que você vai aposentar com valor relevante do INSS, levante a mão aí, só para eu ter noção. Você vai aposentar? Eu vou aposentar. Quem tem 60 anos, quem está com 59 anos, não é isso? O juiz, beleza, esse pode ir. Minha geração não vai aposentar.
Os imóveis no Brasil vão valer mais ou menos daqui a 20, 30 anos. A cidade que eu moro já tem 12% menos de pessoas que tinha no pico. Vocês acham que essa cidade vai ter mais ou menos gente daqui a 30 anos? Quantos filhos seus avós tinham? Quantos filhos seus pais tiveram? Quantos filhos vocês têm? A fecundidade do Brasil é a mais baixa das Américas, excetuando o Canadá, não é isso? Só que o Canadá consegue atrair gente, o Brasil vai atrair gente da onde para vir para cá? Só se for um colonizador chinês para o negócio piorar ainda as instituições, não é isso? O que faz um país ser rico ou pobre? Eu sentei com um artista plástico lá de Salvador essa semana, o Espanha, faz negócio de aço e tal, é impressionante, se você quiser depois bote na internet. Ele falou assim, mas Renato, não tem nenhum país como o Brasil, a Rússia é só gelo, os Estados Unidos tem um Alasca, não é isso? A China é metade deserto, 1 bilhão de pessoas para alimentar, não existe nenhum lugar, o Canadá, aquela desgraça, é só gelo, não é isso? 90% da população em uma faixa de menos de 80 quilômetros da fronteira, eles é invadido pelos Estados Unidos em 2 horas, não é isso? Não existe um lugar como o Brasil, tem um litoral absolutamente rico, todo tipo de solo, mais de 20 hectares para cada pessoa. Eu adoro ele, seu Silvestre, mas seu Silvestre, o Zaire também tem tudo, bicho. Uganda, maravilhoso. Se você for lá em Guiné-Bissau, maravilhoso o mar, a floresta. Mas o que faz um país ser rico não são as riquezas naturais. O Japão não tem nada, bicho. A Coreia do Sul não tem nada. A Coreia do Norte tinha tudo, tinha todos os recursos naturais, carvão, as hidrelétricas. O que faz um país ser rico ou pobre são as instituições. É o que vale a pena. No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Você vai botar seu dinheiro num lugar onde vale a pena ser vagabundo, bicho? Hein? Eu não estou nem falando de, como é o nome do outro magnata lá de Brasília, o pessoal da política nem se fala, né? O pessoal bolsonarista que estava no 8 de setembro, nem é para estar no Brasil mais, né? Já era para ter caído fora, né? Aí o pessoal falou, eu preciso sair do Brasil. Rapaz, tem pessoas que têm renda em moeda forte, em Cuba e na Venezuela, que tem uma vida maravilhosa. Viver hoje na Argentina com moeda forte, é uma vida ruim? Você vai comer mal, você vai morar mal? O Brasil, daqui a 20 ou 30 anos, eu acredito que vai ter 1/10 do crime de hoje. O principal fator de criminalidade é a demografia. Um país de idosos, como Cuba, tem uma criminalidade alta, mais baixa que a Flórida, não é isso? Não tem nada para roubar. Acabou. As pessoas andam com dinheiro na rua, andam com dinheiro no bolso. Um celular, que era uma fortuna antigamente, agora, se não for um iPhone, você ainda toma tapa na cara. Diz essa merda, vagabundo, não é isso? O vagabundo ainda te chama de vagabundo, não é isso? Desgraça, né? Uma merda dessa, você não tem nem um iPhone, não é isso? Hein? Então, é isso. Não, o celular para um vagabundo, qualquer celular 5, 10 anos atrás, era uma coisa valiosa. Hoje em dia, o Apple agora está com um negócio que você sai de casa, não desbloqueia, não muda a senha, o cara não vai servir nem para nada, vai trocar, só vai roubar o display e a capa, não é isso? Não vai ter coisa mais física para roubar. Não vai ter. É isso. A violência tende a aumentar ou diminuir, se o número de jovens vai diminuir 10 vezes. Eu tenho 42 anos. Quando chegar meu momento de aposentar, quando eu tiver 70 anos, vão ser 3 aposentados para cada pessoa trabalhando, se a economia informal não aumentar, não é isso? Tem como um cara sustentar 4? Os imóveis em um país com a população diminuindo vão valer mais ou menos. Imóvel comercial precisa de mais ou menos escritório ou loja com tudo na internet. Ações. Existe algum motivo que não seja expropriar o minoritário abrir capital no Brasil? Se você tiver uma empresa que tem uma rentabilidade boa, você vai procurar sócios políticos, juiz, ministro, não é isso? Alguém que acione você lá é Banco do Nordeste. Aqui eu não sei se tem um banco de fomento regional, BNDES, não é isso? Consiga para você um cartão BNDES com 20 milhões de... Ou você vai querer um cara que você nem conhece. Hein? Só se o cara nem conhece, só se for para... Olha, não posso nem dizer que não pode xingar, não é isso? Próximo. Aqui algumas passagens que quem fez o curso já leu, não é isso? Infelizmente, maldito no homem confia no homem. Eu não peço que confie em mim. Eu estou provocando aos senhores que busquem as mais de 420 referências que tem no livro e pesquise. Eu peço que não confie em mim. Que não confie em nada do que eu estou dizendo. Que verifique tudo que eu estou dizendo aqui. A minha primeira provocação para os senhores foi essa. Baixa o Wallet of Satoshi que eu te dou. Eu vou te dar seus primeiros satoshis, não é isso? Próximo. O Bitcoin foi projetado para ser protegido da influência de líderes carismáticos. Se você não acredita ou não entende, eu não tenho tempo para tentar te convencer. Essa é uma das frases mais famosas do Satoshi. E have fun staying poor. A maioria das pessoas vão para o céu ou para o inferno. O que é que Jesus falou sobre isso? Que a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? A maioria das pessoas vão para o inferno. A maioria das pessoas tem patrimônio negativo.
e a maioria das pessoas vão ser obliteradas financeiramente nesse processo. Eu e Alan, nós acreditamos que a humanidade vai passar por uma revolução, vai passar por um renascimento mais relevante do que o renascimento medieval. Talvez sejam os 1000 anos sem um demônio, né, que tem lá no Apocalipse. Eu não entendo de teologia o suficiente para afirmar. Mas a moeda estatal é uma moeda de mentira. A moeda fiduciária é baseada na mentira. Há 200 anos atrás, na obra clássica lá de Goethe da Alemanha, já afirmava categoricamente. O Goethe, lá o Mefistófeles, o diabo lá da história de Goethe, ensinava o protagonista a criar a moeda fiduciária. Que se você tivesse 10 ou 20 de ouro, você podia fazer 30 de vale de ouro, que provavelmente ninguém ia vir buscar, e você triplicaria a sua riqueza. É exatamente isso que os estados fizeram. Em 1971, o governo americano parou de lastrear o dólar em ouro. A partir disso, o dólar e todas as moedas fiduciárias do mundo que eram lastreadas em dólar passaram a ser meras promessas e não passou a ter nenhum limite de emissão, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, pesquise na internet o que é M2. M2, agregados monetários. Essa é a inflação real, é o número de reais criados por ano. Se vocês quiserem uma outra fonte, que também tem textos muito explicativos sobre isso, bote lá, Substack do 38. Eu tenho textos aleatórios sobre diversos assuntos nesse Substack, e tem um deles exato que fala por que o juro é negativo depois de 2008. Próximo, Madeira. Existem livros que já identificavam o problema antes. A escola austríaca, os ciclos econômicos, a teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca, identificava o problema há muito tempo. Tem vídeo de Hayek antes de eu nascer, bicho. Na década de 70, dizendo que um dia a moeda privada ia destruir a moeda do governo. Mas para isso ela teria que ser muito melhor e não um pouco melhor, por causa do efeito rede. Tem vídeo do século passado de Milton Friedman dizendo: quando resolvemos o problema do gasto duplo, estará criada a moeda na internet. E o problema do gasto duplo foi resolvido com a criptografia assimétrica e a prova de trabalho. Próximo, Madeira. Tem várias ideias que hoje são compreensíveis, inclusive de sociedade pós-escassez com a inteligência artificial, que também coadunam com a ideia do Bitcoin. Metade do crescimento mundial desse século veio da China e da deflação das coisas vagabundas e baratas que vieram da China. Isso acabou. A China hoje é um país diminuindo de população e envelhecendo como nenhum país nunca envelheceu, por causa da obra satânica da lei do filho único, não é isso? O Brasil vai passar por algo parecido, mas daqui a 15, 20 anos. Eu pergunto aos senhores, o que vai provocar algum crescimento econômico hoje se o Estado cresce exponencialmente? Eu acredito que é o Bitcoin, só que será na economia informal, muito mais do que na formal. Tem muitas pessoas que acreditam que a inteligência artificial vai produzir um salto de produtividade. Pode acontecer, mas esse salto de produtividade vai ser para os donos das empresas e não para o trabalhador, porque ele vai demonetizar o trabalho das pessoas, né? Isso vai explodir, inclusive, a desigualdade social. Será que isso vai trazer mais paz ou mais conflito em nossa sociedade? Hein? Próximo, Madeira. Os problemas da nossa sociedade atual foram o que eu comentei aqui. A desmoralização das instituições educacionais, o juro negativo, o crescimento exponencial do Estado, a crise demográfica, a impossibilidade de pagamento das promessas previdenciárias. O governo não tem condições financeiras de pagar o que ele promete na Constituição, de dar saúde, educação, moradia plena a todo mundo. Quem promete o impossível é quem? Pois é. Quem é um príncipe da mentira? Quem é o pai da mentira? Pois é. Você não pode servir 2 senhores ao mesmo tempo, não é isso? Pois é. A cura. O Bitcoin lhe traz imunidade à apropriação, diluição e controle de capitais. Demonetiza instituições criminosas e corruptas. O renascimento moral, material e tecnológico. O Bitcoin está na internet. É aquele tinha até um corte de uma interessante. Nuvem. Onde é que está essa nuvem, não é isso? Não sabia o que era armazenamento em nuvem, né? O Bitcoin é informação. O Bitcoin é um sistema. Você consegue acessar saldos memorizando sua senha. Um cara que entendeu isso muito bem foi o Barack Obama. O Barack Obama sempre repete que o Bitcoin é a possibilidade de qualquer um ter uma conta numerada da Suíça em qualquer equipamento eletrônico no seu bolso, mesmo fora da internet. É exatamente isso que a gente ensina no curso da Hotmart, Bitcoin Black Pill. Só que pessoas físicas precisam fazer sua autocustódia, mas pessoas jurídicas preferem confiar no ETF do que em um funcionário ou um sócio.
É por isso que os ETFs estão bombando e o preço do Bitcoin tende a explodir esse ano, né? O Bitcoin tem um ciclo próprio. Agora, uma outra coisa que eu gostaria muito de comentar aqui é o seguinte: toda conversa da economia, ela gira em torno de um conceito apenas: escassez, não é isso? E toda política, todas as relações de poder, elas se resumem também tranquilamente em uma palavra: a reciprocidade. Se você trata uma pessoa de uma maneira respeitosa e da maneira com que ela lhe trata, provavelmente você não escala conflitos que são custos, não é isso? Todo negócio que não é bom para as duas pessoas não se repete, não é isso? Todas as vezes que existe violência, iniciação de violência contra as pessoas inocentes, há destruição de riqueza. A redução do Estado é a única maneira de reduzir a corrupção. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. O sistema democrático, em que pessoas que não contribuem em nada, nem xinguei, não é isso? Votam, é um condomínio onde porteiro vota. O porteiro vai votar em quê? Para ter mais porteiros, para ter buffet para porteiro, para ter cocaína para porteiro, para ter garota de programa para porteiro, para aumentar o salário do porteiro, não é isso que o porteiro vai votar quando ele for maioria? Até colapsar o condomínio. É exatamente essa sociedade que nós vivemos, não é isso? Não é isso que a gente vive? A maioria das pessoas que votam são parasitas ou produtores? Eles contribuem ou recebem mais da nossa sociedade? Hein? Pois é, isso é o Estado social. Se você for no primeiro livro da Bíblia, se você for no Gênesis, está lá. Qual o anátema? Qual a consequência da nossa queda? Qual a consequência da desobediência de Adão e Eva a Deus? Para a mulher o seu desejo será para o seu marido que a governará, não é isso que tem lá? E parir e sangrar. E para o homem, o seu pão virá do suor de seu rosto, não é isso? A definição concreta do conceito mais simples que o analfabeto de interior conhece, de trabalhador e vagabundo, é exatamente, vagabundo pode, não é isso? Vagabundo pode. É exatamente essa. Se é um homem que quer viver do seu próprio suor e de seu trabalho, ou do suor do outro, não é isso? Um ladrão, um estelionatário, o vagabundo é exatamente o cara que quer viver do suor do trabalho de outro homem, não é isso? Que agora eles querem mudar de nome e chamar de socialista, não é isso? É? Agora, não, eu sou apenas um socialista, um comunista, vamos socializar, não é isso? É brincadeira, né? É uma inversão moral absurda. Eu estava até comentando, como é o nome da cidade que tem aqui do lado, o nome do genro de Araraquara, não é isso? A criminosa agora é a vítima. A criminosa é a vítima. A mulher chega em casa, está o marido namorando com o pai, e ela está respondendo a ação criminal porque viralizou o vídeo e as mensagens do celular do cara. Imagine, adultério não é mais crime, né? Quem é a vítima nessa situação? Quem é a vítima agora? A mulher é uma criminosa porque postou publicamente o que ela aconteceu, hein? Que brincadeira, né? Bora, próximo. O que é dinheiro, moeda, fiat e reserva de valor? Isso tem 2.000 anos, 2.500 anos, né? O que é moeda? Moeda é qualquer coisa que seja de meio de troca, que seja durável, divisível, fungível. Fungível significa que qualquer um deles vale tanto quanto os outros, não é isso? A fungibilidade, inclusive, é uma coisa relativa. Uma moeda de ouro não é igual a um relógio de ouro, que não é igual a uma barra de ouro certificada, né? O ouro não é absolutamente fungível. Existem níveis, inclusive existem pureza de ouro, certificação de ouro. Tem joias, objetos de ouro que valem muito mais do que o próprio ouro, né? O que é fiat? Fiat é moeda fiduciária, que é criada, baseada meramente em honestidade de político. E não existe escassez. Lula, no ano passado, o governo Lula, né, criou mais reais do que Bolsonaro no ápice, bicho. No ápice da pandemia. E o cara vai dizer que a inflação é 5%. E se você teve 10% de retorno, vai ter que pagar imposto, né? Dinheiro é a moeda que serve de reserva de valor. O dólar não é dinheiro. O euro não é dinheiro. O real não é dinheiro, são moedas. Dinheiro é ouro, foi durante muito tempo, agora está sendo demonetizado, e Bitcoin. Por que o ouro foi dinheiro e deixou de ser? Eu consigo sair do Brasil carregando 10 quilos de ouro? Hein? O pessoal da Ucrânia conseguia sair da Ucrânia carregando ouro? O pessoal da Venezuela. Na Venezuela, se você for lá dentro, o ouro custa metade do preço daqui. Foi inclusive documentado no livro isso. Tem pessoas, e não foram poucas, que a hora de entrar no Brasil,
tomaram 50, 100 mil dólares deles, porque eles não tinham recibo, origem dos dólares. Você consegue ter origem de dólar de uma ditadura, de um regime que é proibido ter dólar? Então, você só sai do país se for com a mão na frente e outra atrás. Qual o bug do ouro? A transportabilidade. Antigamente, você conseguia sair de um país, nossos ancestrais devem ter trazido moeda de ouro para cá. Hoje em dia, você consegue sair com barra de ouro, com moeda de ouro desse país? Com Bitcoin, você consegue transportar, não apenas no espaço, mas também no tempo, qualquer quantidade de riqueza que você quiser. A Polícia Federal brocar minha casa, só vai achar o dinheiro do ladrão. E se eles me prenderem, eu posso guardar na minha memória durante 30 anos a riqueza. Acabou. Na Bíblia é claro, né? Jesus diz, e é descrito em vários evangelhos, vocês serão presos, perseguidos e mortos em meu nome, não é isso? Só que ele não diz roubado. Vocês só serão roubados agora, por seguirem Jesus, se vocês, se vocês quiserem. Porque agora tem a tecnologia para que isso não seja mais necessário. Inclusive, eu recomendo a leitura de um texto. Quem quiser, pesquise aí. O Bitcoin e os Pobres, de um cara chamado Mircea Popesco. Nesse texto, ele faz uma afirmativa que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse mundo, desde Jesus Cristo. Não é porque ele atrapalha, não. É porque ele inviabiliza o socialismo. Porque, gradualmente, os produtores não vão estar mais dispostos a contribuir com os parasitas. E, nesse momento, acaba o socialismo. Na hora que Jesus diz que não veio revogar a lei, que ele veio fazer a lei ser mais perfeita do que ela já foi. Que até o fim dos dias não será modificado nem um tiro nem uma vírgula da lei, não é isso? É nós que não estávamos prontos para compreender a lei completamente. O Bitcoin faz uma coisa semelhante à propriedade. O Bitcoin faz a propriedade ser mais perfeita do que ela já foi. Nunca houve na história da humanidade um colateral supremo, um valor que eu dou como dote a meu sogro, mas ele fica em um endereço que eu garanto que ele não gastou aquele dinheiro, não é isso? E se ele mexer, eu posso inclusive acusar ele criminalmente de infiel depósito. Nunca houve isso. Houve? Tem algum tipo de ouro que eu dou a alguém e sei se ele gastou ou não aquele ouro? E isso vai gerar sintéticos hipercolateralizados de Bitcoin. Daqui a alguns anos, vão ter mais dólares, vão ter mais índices, vão ter mais commodities negociadas, hipercolateralizadas de Bitcoin, do que nos mercados convencionais. Esse negócio desse ETF pode aumentar 10 vezes o Bitcoin. Mas isso que eu estou falando pode aumentar o Bitcoin 100 vezes. E eu acredito que isso vai acontecer em algum tempo. E o grande aumento do Bitcoin, na minha opinião, vai acontecer quando os Estados Unidos fizer com o Bitcoin o que eles fizeram com o ouro. Desapropriação. Eminente domain em inglês, não é isso? Quando ele disser para o interesse nacional, todo o Bitcoin será comprado pela cotação de hoje, que estiver em corretoras e em ETFs no sede dos Estados Unidos. Isso vai fazer o valor do Bitcoin subir ou cair? E o que ele fez com o ouro? No dia seguinte, ele disse que o ouro valia o dobro, não é isso? Diminuindo a dívida dele à metade, né? Não é isso que os Estados Unidos fez? Talvez ele faça de novo. Isso não vai ser agora, esse ano, nem no próximo, mas daqui até 2033 vai ter muito chão, viu? E se eles não fizerem isso, os outros grupos políticos podem passar a ter reserva em Bitcoin e passar a fazer seu comércio internacional em dólares hipercolateralizados de Bitcoin, em stables. Se eles fizerem isso, eles vão captar essa riqueza e inflacionar, destruindo o valor do dólar, não é isso? Você vai preferir ter um dólar do Fed, que pode ser expropriado, como os dólares da Rússia foram, ou um dólar hipercolateralizado e um smart contract que ninguém nunca vai poder tomar, nem um juiz do mundo, nem um amante, nem um filho afetivo, nem um... Como é o nome da mulher lá que acusou o jogador da Espanha? Como é o nome do jogador que foi acusado de estupro lá? Rapaz, eu já vi, esse Daniel Alves deve ser bom de jiu-jitsu, esse deve ser o novo Hélio Gracie. Como é que você consegue estuprar uma mulher em 7 minutos dentro do banheiro e não sair com um hematoma? Esse cara deve ser o maior lutador de jiu-jitsu que eu já vi, não é isso? Qual é? O abuso do poder o destrói. Se os estados honrassem o lastro das moedas estatais em ouro, nós não precisaríamos existir, o Bitcoin nunca existiria. O Bitcoin nunca existiria se os estados não fossem satânicos. Os estados são satânicos porque a ideia que os funda é a violência contra pessoas inocentes, e a expressão disso são as moedas fiduciárias, que é a moeda da mentira, né? O juro é negativo, senhoreagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. E a repressão financeira é o seguinte: os estados, eles estão arrecadando mais ou menos, nominalmente mais,
Mas em termos reais, os estados já passaram da curva de Laffer. O aumento de alíquotas de tributos não aumentam sua arrecadação real, elas diminuem a atividade econômica. A erosão tributária, o fato do Estado não ser mais capaz de arrecadar como ele arrecadava no passado, é o motivo à guerra ao dinheiro. Ao Estado precisar destruir a possibilidade de você fazer transações em moeda física para tirar a sua privacidade. Algumas pessoas dizem que, mas o Bitcoin é rastreável. O Bitcoin é rastreável porque ele é pseudo-anônimo. Mas para associar você a um endereço, você tem que ser uma das partes da transação. E existem metodologia para você desanonimizar a sua transação. O dinheiro físico, ele é rastreável ou irrastreável? Ele é numerado ou não é numerado? Se eu anotei aquela numeração e dei o dinheiro a você, eu posso provar que eu lhe dei. Mas uma vez que você transacionou com terceiros, acabou, não é isso? Ele é totalmente fungível, né? Qual a solução a essas questões? Qual é a solução para a destruição da fecundidade? É previdência privada? A previdência pública acabou por causa da questão da fecundidade. A previdência privada acabou porque o juro é negativo. Qual a solução? Sair do sistema. Sair do sistema. Eu recomendo ter famílias sólidas e numerosas, é uma alternativa. E se você não quiser ter um montão de filhos e esperar que eles sustentem você, é Bitcoin, né? Tem um próximo slide? Tem alguém controlando o tempo aí? Já foram quantos minutos? Pronto, já ainda tem margem, não é isso? Madeira, próximo. Esse já foi. De novo? Essas são algumas leituras que eu geralmente recomendo quando a gente tem esse tipo de conversa. Mas a maioria dos senhores, tipo assim, 1/3 do pessoal aqui diz que leu o livro, a maioria diz que já comprou Bitcoin em corretora. Então os senhores devem conhecer as 420 referências que tem no livro lá. Vocês já devem estar sabendo de cor tudo isso aí. Agora, se eu pudesse recomendar a leitura de um livro, apenas um livro além da Bíblia, é As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Só tem uma referência. O livro é uma palestra, como isso aqui que a gente está fazendo agora, de Mises, que foi transcrito. Mises define os 6 conceitos que você precisa entender para entender que o Estado é satânico, você está sendo roubado e não existe juro positivo depois de 2008. E o primeiro desses conceitos, salvo engano, é a inflação, não é isso? É um livro que qualquer um de vocês alfabetizado lê em 2 horas, tem de graça o PDF na internet. Esse eu recomendo altamente. As 6 Lições. Ninguém deveria emitir nenhuma opinião sobre política pública sem ler esse livro primeiro. Próximo, Madeira. Pessoal, hoje, várias pessoas, não foi só hoje, mas constantemente, o pessoal chega e me diz, o mundo está acabando, é um apocalipse, o mundo vai acabar. Jesus disse que alguém saberia? Jesus disse o que em relação à data? Pode ser daqui a 10 mil anos. Qualquer um de nós pode morrer hoje. Aí o fim do mundo, acabou o mundo para a gente hoje, a gente vai direto para o julgamento, não é isso? Mas esse mundo pode existir durante milhares de anos. Nós podemos colonizar o universo. A gente não sabe. A gente não sabe quais são os planos. Alguém aqui tem certeza do dia do apocalipse? Levante a mão aí só para eu saber. Alguém aí sabe? Todo mundo que disse que sabia errou, não é isso? Até hoje todo mundo diz, vai ser no ano 1000, vai ser no ano 2000, vai ser no 2011. Todo mundo errou. Inclusive, toda essa desmoralização que a gente está vendo hoje, esse negócio de você chegar em casa, sua esposa está com sua filha ali traindo com 5 caras, você não poder dar um grito que você vai preso, tudo isso já aconteceu. Está amplamente documentado. Esparta foi destruída pela queda de fecundidade em decorrência de direitos excessivos à mulher. Tipo, isso já aconteceu dezenas de vezes. Roma caiu por causa do pão e circo, direitos excessivos com a destruição de fecundidade. Nós vivemos círculos intergeracionais. É mais do que natural qualquer pessoa nascer com a mentalidade de escravo. A primeira camada das 12 camadas de personalidade do professor Olavo é você entender que você não é uma mesma pessoa de sua mãe e seu pai. Você entender que você é uma pessoa, que você não é parte de sua mãe e seu pai. Quando você afasta a mãe da criança, nos primeiros meses, ela está sendo mutilada na cabeça dela, está deixando uma parte dela, não é isso? É natural. Todo mundo nasce com mentalidade de escravo. Uma criança quer governar a si mesmo? Ele tem condição de governar a si mesmo? Ele quer assumir a responsabilidade de botar comida na mesa? Pois é. Você vai se desenvolvendo, aí você passa a ser pregador. Normalmente o adolescente é um pregador das ideias dele. Só que ele não tem atitude de ir lá e fazer o que ele está dizendo, não é isso? Depois de ser pregador, você se desenvolve a ser guerreiro. Não é isso? Resolver as coisas pela violência. O pregador,
que aderem a uma ideologia e tal, ele se desenvolve a ser um guerreiro. Na hora que você vai batalhar na vida, que você vai correr atrás do que é seu, e você começa a acumular, e ganhar mais experiência, mais sabedoria, você passa a quarta fase, que é a do negociante. Você passa a querer resolver as coisas sem violência, através da negociação. Porque se você ganhou dinheiro, se você acumulou vitórias, você passa a dizer, olha, eu já provei o que eu tinha que provar, eu não preciso mais usar violência, eu quero resolver as coisas agora na conversa, através do dinheiro que é o que eu tenho, e esse é o caminho para voltar a ser escravo. Porque se alguém usar violência contra você e você se recusar a voltar a usar violência, você volta a ser escravo. Esse é o ciclo que já foi descrito em diversas teorias, inclusive no Fate of Empires. Esse ciclo acontece na vida das pessoas e também acontece intergeracionalmente. Quem eram os heróis dos nossos avós? Quem eram os heróis dos nossos bisavós? Eram os intelectuais, eram os estadistas, né? Eram os cientistas. Quem eram os heróis dos nossos pais? Eram atletas, né? Isso é uma coisa inferior, mas ainda que tinha algum valor, né? Quem são nossos heróis? Artistas e tal. Quem vão ser os heróis dos nossos filhos? Eu não posso nem dizer que não é para xingar, não é isso? Hein? Você está vendo que é um ciclo que está indo das coisas mais altas para as coisas mais baixas, não é isso? Agora, nem todo mundo, dessa vez, nem todo mundo vai participar desse ciclo. O orientador do Obama, tem um cara chamado Cass Sunstein, que foi o cara que concebeu esse negócio das bolhas. Esse cara identificou, na década de 80, que a sociedade ela ia se fragmentar de uma maneira irreversível com a internet. Hoje, você tem mais amizade, você tem uma cultura mais próxima, você tem mais identificação com pessoas que moram do outro lado do mundo que seu vizinho de porta. Muitas vezes. Você tem uma alimentação mais parecida, você acompanha as mesmas notícias, porque hoje, se alguém que mora em Araçatuba quiser só ouvir notícia de extremista islâmico em português, consegue, não é isso? Se eu só quiser ouvir notícia com viés de judeu fundamentalista, como é aqueles caras que tem 50 filhos, Haredi, eu quero só conteúdo Haredi, você vai receber, não tem problema nenhum. Há 20, 30 anos atrás, todo mundo assistia o mesmo jornal, comia a mesma comida, tinha as mesmas conversas, então existia uma homogeneidade cultural por região. Agora acabou, bicho. Agora acabou. Em 20, 30 anos, os filhos das pessoas que têm valores de direita e os filhos das pessoas que têm valores de esquerda nem sequer vão se comunicar. As palavras vão ter significado diferente. Esse cara teve essa sacada há mais de 30 anos atrás e matou a pau. Viu? O Obama é um criminoso, né? Mas é um criminoso, rapaz acadêmico, inteligente, que se cerca de pessoas muito boas. Viu? Ainda bem, né, que, como é que chama? Eles botaram a Hillary, não a mulher dele candidata, né? Então é isso. Se existe uma coisa permanente nesse mundo é a mudança. Existem ciclos de moeda padrão mundial, não existe? E se mantiver o mesmo período que as moedas anteriores tiveram, o dólar está prestes a ser destruído. Ele já venceu o seu curso, inclusive utilizando a resposta do tempo. Sem contar que a tendência é que as mudanças sejam cada vez mais lentas ou mais rápidas. Mais rápida. Lei dos retornos acelerados, não é isso? Madeira, tem mais alguma coisa para a gente conversar aí? Esse site eu recomendo altamente. What the fuck happened in 1971? 1971 foi a data que a moeda padrão do mundo, o dólar americano, se tornou uma moeda satânica. Que os Estados Unidos parou de lastrear sua moeda em ouro e passou a lastrear em promessa e honestidade de político. Até 1933, a definição do dólar, um dólar era 1/20 de uma onça de ouro, que são 31 gramas de ouro. A gente já vai conversando que a grama do ouro é uns R$300, não é isso? Quanto é 31 gramas de ouro em real? Pois é. Se os Estados Unidos honrassem a sua promessa original, existiu até 1933, tinha moeda de ouro de $20. Se essa moeda ainda valesse $20 seria R$10.000. É R$10.000 o dólar? De 33, quando eles expropriaram as pessoas, desapropriaram a galera comprando a $20 e disseram que era 35, valeu 35 até 71. Em 71, desindexou completamente. Quanto é que vocês acham hoje que custa uma onça de ouro? Mais de $2.000, não é isso? Quanto é a desvalorização de 20 para 2000? Isso é moeda padrão mundial, não é isso? Top das galáxias, né? Imagine as outras. Quando o cara está falando, o Bitcoin subiu. Em mais de 30 moedas no mundo, para mais de 30, 1/3 da humanidade, o Bitcoin já está em tal time high desde ontem, não é isso? Já está no máximo desde sempre. Por quê? Porque essas moedas estão desmoralizadas. Em real ainda não, falta chão aí. Viu? Falta pelo menos uns 20% aí em real. Agora, por que o real ganhou do dólar com Lula? Será que Lula fez um governo maravilhoso? Por que o real ganhou do dólar?
Vocês aqui devem ter percebido. O último ano teve quebra de safra no Brasil ou teve uma safra maravilhosa? O mundo inteiro conseguiu comprar os fertilizantes que o Brasil comprou? Teve quebra de safra na Ucrânia? Teve quebra de safra na Rússia? Teve quebra de safra na Argentina? Teve quebra de safra nos Estados Unidos? Teve quebra de safra na China? Esse ano quem é que vai ter quebra de safra? Quem é? Hein? Pois é. Como é que vai ser a safra na Argentina esse ano? Como é que vai ser a safra nos Estados Unidos? Como é que vai ser a safra em todos os países que competem com o Brasil? Pois é. E ano eleitoral, né? Que gasta mais ou menos. Hein? Você vai confiar em real ou vai ficar sentado em cima de real? Inclusive, tem várias conversas que a gente teve, inclusive, ontem no The Capitalist. Se você não quiser se expor a Bitcoin, e você entender Bitcoin, e você entender como faz uma operação chamada Cash and Carry, que também é mencionada no livro, você consegue agora fazer uma renda fixa de 13% a 14% em dólar, tá ruim? É isso. É mais importante você ter arma ou saber atirar. Eu estou implorando aos senhores, salvem as suas famílias. Não é compre Bitcoin não, é estude Bitcoin. O livro está de graça ditado. Todos os tutoriais lá que a gente vende a 300 conto no Hotmart estão de graça. Agora, ninguém salva ninguém. Eu posso oferecer, não é isso? Eu estou pregando a toda criatura aqui, eu estou pregando. Não seja escravo, não peça um rei, não é isso? Não é isso? Tem lá no Antigo Testamento, não peça um rei. Rapaz, não peça um rei, velho. Não peça um rei, não peça um rei. Se o cara insistir, bicho, vai ter um rei. E você vai perder sua melhor filha, seu melhor filho, seu melhor gado, sua melhor terra. No sistema atual do Brasil, existe propriedade real? Quem é o dono da terra? É você ou é o cara que, se não pagar a quantidade, o valor determinado por ele, não é mais dono da terra? E você tem direitos. Você tem direitos. Propriedade você não tem. Qual é a definição de propriedade? O pleno gozo de todos os direitos reais. Você tem um gozo pleno, você pode dizer, não vai desapropriar, eu não quero vender. Não vou pagar imposto, isso é meu, não tenho que pagar imposto. Não vou pagar imposto para manter o que é minha propriedade. Hein? Pelo amor de Deus, né? Depois de 1971, depois da criação das moedas fiduciárias, a produtividade do mundo aumentou brutalmente. Mas mesmo descontado do CPI, mesmo considerando que a inflação fosse o índice mentiroso, que não é, a base monetária é várias vezes maior do que isso, aí ó, os salários morreram, acabou. A remuneração das famílias estagnou. Um cara hoje que trabalha no McDonald's, compra menos, tem um padrão de vida inferior ao cara que fazia isso há 30, 40 anos atrás. Com todo, para onde é que foi esse ganho tecnológico? Para onde foi esse ganho de escala? Para os governos. E o que vocês acham que vai acontecer agora com a inteligência artificial? Você que vai escolher. Se você participar do sistema dos políticos, você vai mandar a sua riqueza, a sua inteligência e a sua independência para eles, não é isso? Essa mensagem que eu estou dando a vocês aqui, ela é mais que urgente. Eu acredito firmemente que não vai ser possível nem legal comprar bitcoins com reais até o fim dessa década. Tem tudo explicado no livro. Vocês vão ter uma janela de oportunidade aí. Inclusive, comprar 6 meses atrás seria bem mais inteligente do que comprar hoje. Quem comprou no lançamento do livro, não é isso? Já multiplicou a riqueza mais de 100 vezes, né? Agora, o Bitcoin não é um investimento. O Bitcoin é uma poupança. Investimento, na definição financeira dessa palavra, é algo que você tem um valor presente líquido positivo. Agora, você não tem como medir riqueza em moeda, só em dinheiro. E como o Bitcoin é o próprio dinheiro e ele não capitaliza, ele não pode ser considerado um investimento. Ele é considerado uma poupança. Investimento é o seu trabalho, é a sua educação real, é o seu esforço de construir uma família sólida e numerosa, né? Próximo, Madeira. Já foi os 50 minutos? Já posso responder pergunta ou quer que eu encerre aqui? Eu gostaria, inclusive, de falar em operações estruturadas, nos cursos futuros que a gente espera oferecer na plataforma. A gente quer fazer curso de como é que você usa aplicativos que realmente vão te dar privacidade, as redes sociais que vão fazer seus registros serem incensuráveis. A gente conversar cursos específicos de como você usa cada uma das hardware wallets AirGapped. Tem vários cursos que a gente pretende oferecer. Eu gostaria de conversar sobre essas conversas. Como é que você faz a realização consolidando renda em dólar? Como é que você faz uma capitalização com operações estruturadas utilizando opções, call, put e tudo mais? Agora, como é que eu vou conversar sobre isso se pelo menos metade da galera nunca leu o livro? Se pelo menos metade da galera nunca abriu uma conta na corretora? Então, se eu falasse sobre isso, eu ia alienar mais gente do que eu já alienei, que não entendeu nada do que eu falei, não é isso? Então, eu espero que vocês aproveitem, não apenas as perguntas aqui, mas a socialização aí fora.
E em vez de me perguntar na internet como compra Bitcoin de maneira privada, converse aí, descubra as pessoas dessa região que gostam de dólar, que gostam de euro, que gostam de Bitcoin e que gostam de dinheiro físico. Aí vai ser absolutamente privado. Inclusive, saber quem é o médico, quem é o advogado, quem é o contador, que entende Bitcoin e que vai entender os problemas que vão ter no futuro, não é isso? Dentro da teoria, dentro da economia, o valor de um contato social aumenta exponencialmente. É para isso que existe LAN, é para isso que existem todas essas associações. Quando eu tenho você como amigo e eu tenho amigos comuns, eu consigo mais informações suas, eu consigo acessar você de mais maneiras diferentes. Esse é o efeito rede. É para isso que a gente faz esse tipo de evento. A maioria das pessoas aqui não pagaram, sei lá quanto foi, para ouvir eu dizer o que é Bitcoin. Tem isso de graça no Wikipedia, não é isso? Ninguém veio aqui, ou quase ninguém, não é isso? Para me ver. Você me vê de graça, tem no YouTube 200 horas de Renato. A maioria das pessoas que vieram aqui, ou quiseram bater um papo, tirar uma foto, prestigiar, não é isso? Dizer, não, eu quero colaborar com esse cara que está viajando no Brasil, ou veio aqui para o Meetup, para aumentar o seu capital social, para conhecer pessoas que vocês, com o tempo, vão fazer negócios, vão criar reputações. Isso é investimento. Isso aqui que vocês estão fazendo que é investimento. Vocês estão pagando para conhecer pessoas que podem multiplicar a sua riqueza, não é isso? Pois é. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu, mais uma vez, agradeço o convite de vir conhecer essa região. Toda vez que eu chego em São Paulo, eu dou graças a Deus de existir São Paulo e eu lamento. Porque vocês que financiam a merda que a gente tem lá no PT, não é isso? É vocês são os culpados. São vocês que ficam financiando esse PT, não é isso? É vocês que financiam a destruição da Bahia, não é isso? Aqueles ditadores e tudo mais. Mas quando você chega aqui em São Paulo, você vê Estados Unidos é 100 vezes pior. Você vê ponte de aço de 100 anos, não é isso? Aquelas estações de mármore de 200 anos. Meu Deus, como já existia tanta riqueza? Com o Brasil nem existia, né? Quando eu venho em São Paulo, eu tenho experiência análoga a vocês indo na Europa, vendo os castelos de 200 anos atrás, ou nos Estados Unidos, as coisas de 100 anos atrás. E é isso. Eu acredito, como Messias Popesco, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, porque ele vai fazer os senhores que estão aqui, que são os produtores e não os parasitas, terem a possibilidade e a faculdade de não financiar vagabundo. E eu acredito que a maioria dos senhores, cedo ou tarde, vai acabar optando por isso, né? Muito obrigado, Renato, por compartilhar tanta informação com a gente. E concluída agora a palestra, é o seguinte: o presidente do ILAN, o Rodrigo Gondolfato, vai conduzir agora um talk show de 30 minutos com o Renato Amoedo e também com o Alan Schrandelima. Alan, por favor. Uma salva de palmas. O Alan, que é coautor do livro Bitcoin Red Pill e também coprodutor do curso Treinamento Bitcoin Red Pill. Peço que vocês ocupem as poltronas e, para o público, todos podem fazer perguntas, caso queiram, que devem ser escritas nos formulários que estavam nas cadeiras. Aí também tem caneta. E a Jennifer está aqui, na pontinha, ó. Ela vai sair recolhendo as perguntas, trazer para a gente. Eu vou repassar ao Rodrigo, que vai conduzir o talk show. Rodrigo. Começando, boa noite novamente. Alan, seja muito bem-vindo aqui. São os dois autores do livro Bitcoin Red Pill, os dois produtores do curso Bitcoin Black Pill. E por mais que o Renato diga que está tudo de graça, é um prazer quando a gente pode fazer um curso e rasgar esse dinheirinho fiduciário para ajudar a divulgar as ferramentas contra o próprio Estado. Enquanto chegam as perguntas aqui, vieram perguntas porque nós estamos transmitindo pela internet e muitas perguntas já chegaram aqui. Valentim Manza pergunta o seguinte: o que significa, e muita gente ouviu você falando, o que significa dólar colateralizado em Bitcoin? Existem dois tipos de stable fiat. Stables são IOUs, são promessas de dívida. Hoje em dia, agora, nesse instante, se você quiser receber dólares, a maioria dos brasileiros não tem a faculdade, não tem a facilidade de receber um depósito de dólar sem custos absurdos, né? E muitas pessoas não têm nem possibilidade de ter conta bancária, né? O cara tem pepino trabalhista, fechou a empresa, falida, amante, o processo do filho afetivo, não é isso? Então tem pessoas que não tem nem como ter uma conta bancária. Mas você pode instalar em sua wallet, você pode instalar um wallet qualquer, de código aberto, que não vai saber nem seu nome, e você pode receber dólares, você pode receber reais, você pode receber stable de várias moedas. Tokens, criptomoedas,
que representam reais, dólares e que tem a garantia por trás de alguma instituição que aquilo é conversível por reais, dólares, ou seja lá que moeda for. Beleza? Algumas stables, elas são bancárias. Como é que funciona a stable bancária? Por exemplo, o Tether, o último ano, teve um lucro maior do que a JP Morgan. O que ele faz? Ele compra títulos do governo de diversos vencimentos e tem uma quantidade de dólares em caixa e emite vale dólares. Qual o modelo de negócio desses caras? Eles capitalizam em cima do dinheiro dos outros, não é isso? Sim. Se eu lhe desse agora $1 bilhão para você me dar $1 bilhão de vale dólares, você ia achar ruim? Não. Maravilhoso, não é isso? Maravilhoso. Só comprando o título do governo, meu irmão, você ia fazer 5%, 5,5% tá agora, 10 anos, não é isso? Pronto. Existe um outro modelo de geração de stable dólares, que são smart contracts, são contratos inteligentes, como o MakerDAO. Eu tenho inclusive um texto no Substack que eu mencionei, Substack do 38, tem lá, stables bancárias hipercolateralizadas e seus modelos de negócio. As hipercolateralizadas, elas são criadas com empréstimo. Eu pergunto a vocês, se vocês soubessem amanhã que a Petrobras vai cair, metade, 50%, como é que você faz para ganhar dinheiro com essa informação? Vender Petrobras, não é isso? Você tem ações da Petrobras? Como é que você vende ações que você não tem? Você vai ter que alugar ações, não é isso? Você vai ter que operar vendido em uma coisa que você não tem. Você vai criar direitos de Petrobras utilizando um outro patrimônio como colateral, como garantia de liquidação de margem. Se a Petrobras subir em vez de cair, você vai tomar RECT e vai perder seu patrimônio. É exatamente assim como você criou ações que não existem, vendendo ações sem ter, que são criados os dólares sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin. Um exemplo disso é o MakerDAO, mas existem dezenas hoje em dia de smart contracts que fazem dessa maneira. Vinícius Bizarri, também online, perguntou o seguinte: Alan, existe alguma stablecoin que você considera mais segura? A que você é sócio, né? Jogou a bola, né? Fala aí, pô. Assim, o Tether, ele foi uma das primeiras stablecoins a ser criada e, basicamente, ele virou um big to fail, né? Porque eles são o 7º maior detentor privado do mundo em títulos do governo americano. Eles já passaram por diversos testes de estresse na questão de legislação, sofreram um golpe judicial lá em Nova York, depois sofreu um golpe judicial do governo americano no âmbito federal, e eles conseguiram sempre se sair, porque a equipe do Tether é formada por pessoas extremamente influentes, e conseguiram influenciar políticos e várias entidades obscuras, né? E para isso eles mantêm várias sedes, várias triangulações através de offshore holding. Para quem era da área de teoria, que sabe um pouco da teoria das bandeiras, sabe que para que uma empresa ela não seja atacada juridicamente de forma legislativa, eles fazem uma espécie de triangulação. E nisso eles acumularam uma quantidade imensa de dinheiro. Então, para o governo americano tentar derrubar o Tether será um grande problema. Eu digo que eles são o que mais profissionalmente consegue manter a stablecoin deles. Tem um pessoal da USDC, que é o da Circle, que é junto até com o pessoal do JP Morgan, que detém que é a 2ª maior stablecoin. Eu estou também em um projeto aqui de stablecoin de real, para ajudar P2Ps a se proteger, que é um projeto chamado DPix, onde o P2P, para tentar se proteger, como é o esquema mais ou menos o seguinte: nós somos uma estrutura de back-office que, assumindo toda a parte do risco, o P2P vende o Bitcoin para o cliente, eles mandam e toda a parte de transferência de Pix cai em nossa conta. E, em troca, eles recebem um token lastreado em reais e, ao final do dia, quando eles quiserem, só resgatam ou na forma de Pix ou então na formato de Bitcoin. Então, nisso o que acontece? Assumindo todas as transferências e mandamos os Bitcoins via rede Liquid, que é uma rede do Bitcoin, uma sidechain, que tem até no livro que a gente fala também, que é uma rede mais privada. E que isso o banco não vai saber que o P2P fez a transferência. Mais ou menos como funciona assim. Perfeito, Alan. O Pablo, de Buritama, cadê o Pablo? Opa. O Pablo está perguntando para você, Renato, o que você acha do anarcocapitalismo e do ANCAP? Eu já vou emendar, porque normalmente quando a pessoa faz essa pergunta, eles estão querendo que você condene, provavelmente. Mas eu pergunto, o que você acha da direita brasileira junto? Já que é para rasgar o verbo, já rasga logo tudo de uma vez. Depende da definição do que é direita e esquerda, não é isso?
Agora eu vou ter que dar uma de Hindenburg e Melão. Ele que toda pergunta que fizer, ele não tem que ver a definição dos conceitos, não é isso ou não? Vou ter que dar uma de Hindenburg e Melão. Que direita? Qual a direita que tem nesse país? Qual a direita? Quem é a direita nesse país? Quem é que está fazendo oposição real? Hein? E se o cara fizer, vai acontecer o que com ele? Hein? Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês estariam lá fazendo protesto no 8 de setembro? No 8 de janeiro? Vocês iam querer estar no STF nesse dia? Vocês iam querer? A maioria... o professor Olavo demorou muitos anos para entender, porque ele estava nos Estados Unidos, cercado de pessoas que bajulavam também Bolsonaro, mas no final da vida, ele falou que ele acreditava que em 10 anos o Bolsonaro seria o ser humano mais desprezado do Brasil. Eu acredito nisso também. É muito difícil, são as fases do luto. As pessoas estão em negação. As pessoas estão em negação. Elas querem alguém que resolva o problema delas. Não tem. A salvação é individual. Ninguém pode salvar você além de você mesmo, bicho. É isso. O que é direita? Vamos, beleza. A gente vai ver o quê? Conservador. Mas são valores conservadores. Anticomunista. Quais são as instituições, os partidos? Tem algum partido anticomunista nesse país? Tem? Qual é? O do Amoedo lá? O Amoedo, quando foi candidato a presidente, botou, como é o nome da desarmamentista lá, a mulher que publicou o artigo desarmamentista para ser candidata no Rio, não é isso, como é o nome, Migueles? Ele mesmo, tinha no programa de governo do Amoedo, tinha lá aumento no controle de armas. Ele deu entrevistas várias vezes dizendo, não tem porque alguém tem um fuzil. Alguém que disse que não tem porque alguém tem um fuzil, não tem condição intelectual de ser vereador de interior. Pô, eu não posso nem xingar, não é isso? Ok? É isso, vem cá. Quem diz? Não, ninguém tem um motivo para ter um fuzil. Um cara desse não devia nem votar, bicho. O cara é analfabeto político. Analfabeto. Nunca ouviu falar em nenhum dos pais fundadores. Mas um cara desse quer ser presidente da república, bicho? Hein? Só para colocar. O cara desse não era para ser vereador de interior, porra. O quê? Os pais fundadores, a Constituição americana é o quê? Você pode falar o que você quiser e você tem o direito de se armar o quanto quiser, não é isso, Renato? No casamento, qual a obrigação, qual o dever da mulher e do homem no casamento? Hein? Qual a função do macho? Qual a função? O homem tem a obrigação de ser provedor e protetor, não é isso? É isso aí. E o papel da mulher é qual? Honrar primeiro, não é isso? E depois obedecer. Se o cara ordenar ela a fazer homenagem, a se prostituir, é desobedecer, porque é honrar antes de obedecer, não é isso ou não? Sim. Não é isso que tem lá? Pronto. Beleza. Você tem como proteger a sua família sem armas? De jeito nenhum. É um mandato divino. Os caras querem violar os mandatos divinos. Animalismo, educação pública, tirar o controle dos pais da educação do filho, bicho. É satânico. As políticas gaysistas, negristas, isso é satânico. É tudo que tem o oposto do que tem lá no Gênesis, não é isso? Exato. Então responde. Você é a favor ou contra? O que você acha do anarcocapitalismo, do ANCAP? Eu considero que até alguns anos atrás, até antes de existir a internet, as sociedades não eram possíveis que o mundo entrasse em um processo de destruição dos estados nacionais, porque os estados nacionais conseguiam concentrar muito mais poder e armas do que as pessoas descentralizadas, mesmo que a maioria das pessoas quisesse um mundo narcocapitalista. Isso não é verdade hoje. Se você for observar a história da humanidade, a estruturação política dominante derivava de que tipo de arma é mais barato fazer. Eu vou contar isso, a história da humanidade, vou contar 6 mil anos da história da humanidade em 60 segundos. Por que nos grandes impérios do passado, no Império Assírio, na Babilônia, no Egito Antigo, existiam elites riquíssimas e uma massa de mais de 95% de escravos? Porque as charretes com arqueiros, um cara com um charrete de arqueiro podia matar 100, 200 caras, ele ia atirar de longe e correr. Valia a pena concentrar poder, porque com muito dinheiro você conseguia fazer uma arma, um tipo de guerreiro que podia dominar centenas de pessoas. O que inverteu isso? Por que existiu a República Romana? A República Romana e as repúblicas gregas, elas eram exércitos majoritariamente de cavalaria ou infantaria. De infantaria. O domínio do bronze e o domínio do ferro, a possibilidade de ter armaduras, de ter falanges, de ter manoplas, fizeram o poder maior estar na mão de mais pessoas armadas e não de uma pequena elite, não é isso? Na Idade Média, o poder voltou a se concentrar, porque um cavaleiro medieval armado derrotaria inúmeras pessoas andando.
O fato de existirem armaduras, o domínio do laminado, o full plate armor, a armadura completa, fez novamente o tamanho dos cavalos, inclusive começou a aumentar pela seleção de cavalo. Inclusive o cavalo podia sair atropelando todo mundo, o cavalo de guerra. Isso mudou completamente a estrutura política. O que provocou novamente a democratização no século 17 e 18, a popularização do arco e flecha e arma de fogo? Novamente, a tecnologia no século XX concentrou mais poder nos estados, porque eles passaram a ter armas, tanto de criptografia, quanto de bomba atômica, armas de destruição em massa que as populações não tinham. Hoje, a balança de equilíbrio vem se modificando de novo. Hoje nós temos acesso a uma arma que tira o poder do Estado, que tira a riqueza das ditaduras, que é o Bitcoin. Com criptografia você consegue recuperar sua privacidade, você consegue recuperar o suor do seu trabalho, você consegue recuperar o seu poder de transmitir a qualquer país do mundo ou em qualquer lugar no tempo sua riqueza. É isso. Qual grupo dominante no mundo? Depende. Qual é a arma hoje? Qual é a arma que está dominante e se ela é mais barata para poucos dominarem muitos ou para muitos dominarem poucos? Inclusive o Peter lá do Ancapsu, ele tem uma teoria que é baseada no teorema de Quasi, né? Você já ouviu falar no Quasi, no custo de transação, nos custos the views of the cathedral, né? Se os custos de transação são mais altos ou os custos administrativos. Quem quiser se aprofundar, se hoje é ou não possível o anarcocapitalismo, eu recomendo a tese de mestrado de um cara chamado Stefan Molyneux. Ele recebeu mais de 500 Bitcoin em doação por ter pregado o Bitcoin. Inclusive Stefan foi cancelado de todas as Big Techs. Se tiver a cara ou o nome do cara, o vídeo é demonetizado. E esse cara foi fundamental na eleição de Trump. Ele realmente mudou a história da humanidade. Inclusive tem papo de Stefan com o Olavo, bicho. Ele fez três podcasts com o Olavo e não convenceu o cara do Bitcoin, né? Caralho. O nome da tese é Practical Anarchy, a anarquia na prática. Na realidade, nós vivemos no anarcocapitalismo 99% do tempo. Tem alguma lei regulando como é que você trata? Você fica buscando a legislação para tratar como é que você trata seu filho, sua mulher, como é que você dorme, como é que você namora. 99% do tempo nós vivemos no mundo anarcocapitalista. Está respondido? A pergunta que fica é do Alberto Bertelli. Como transformar 30 milhões de dólares? Pô, Alberto, você está com grana, hein, bicho? Cara, 30 milhões de dólares em espécie, em bitcoins, sem interferência do Estado no Brasil. E aí? Depende, é dólar físico? É dólar físico, cara. O cara Rapaz, tá com a bala na agulha. Rapaz, eu não vou dizer que isso é o certo ou errado, mas é possível fazer isso através de P2P, viu? Tem pessoas... A mesma coisa eu pergunto. Como transformar em real 30 milhões de dólares em ouro? Fracionando ouro e vendendo, não é isso? Sim. Ou não? Você recomendaria... A gente estava conversando sobre isso ontem no The Capitalist. Poxa, existe a BISC, mas existem muitos amigos nossos hoje que já fazem transação, mas eles não iam aguentar uma puxada de 30 milhões de dólares, ia? Existe OTC também, né? Existem transações OTC. O mais prático seria ele buscar pessoas que tivessem contato dentro das corretoras ou dentro dos grupos de pessoal antigo e começar a anunciar. Quanto maior o spread, meu irmão, mais rápido ele ia conseguir, não é isso ou não? Sim. Explica isso aí. Quanto maior o spread, mais rápido ele ia conseguir converter o dólar em Bitcoin. Vamos dizer que eu quisesse converter o dólar em real. Tá. Eu quisesse converter 30 milhões de dólares em real. E eu chegasse aqui na comunidade que me conhece, eu botasse no grupo, olha, quem for viajar para os Estados Unidos, eu converto o dólar real no valor do dólar sem cobrar como a casa de câmbio cobra. Eu demoraria uns 2 anos para desovar os 30 milhões de dólares, não é isso? Sim. Se eu dissesse, eu entrego o dólar 1% menos, eu demoraria tipo 1 ano, não é isso? 1 ano. Se eu dissesse 10% menos, eu demoraria 1 mês no máximo, não é isso? Ou um dia. Se eu dissesse 20% menos, ia ser... Não, o primeiro ia dizer, cala a boca, a oferta acabou, não é isso? É todo meu, não é isso ou não? Hein? É isso aí. Hein? É isso mesmo. Então o spread está explicado para o pessoal, é o tanto que você está disposto a abrir mão da sua riqueza para fazer essa transferência. Na verdade, você ia dizer, cala a boca, eu te dou 15, não é isso ou não? Cala a boca, eu te dou... Temos hoje uma sociedade com valores invertidos. A pessoa não escreveu o nome. Cada vez maiores, além de descentralizar o nosso patrimônio, construir uma família numerosa e seguir os mandamentos de Jesus Cristo, existem mais alternativas para corrigirmos esses problemas? É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Porque eu acho que a pergunta está mais ou menos para quê? A pessoa está querendo corrigir os problemas da sociedade. O que você acha?
Tem um livro do Jordan Peterson também que é excelente, né? A obra-prima do Jordan Peterson é o Maps of Meaning, mas também tem um livro introdutório dele que ele fala, o primeiro capítulo é fazer a própria cama. Se eu não consigo resolver os problemas da minha família, eu devo procurar resolver os problemas da família de Rodrigo Andolfato? O nome do livro é o 12 Regras para a Vida. É isso. 12 Regras para a Vida. É isso. É uma das coisas, eu acho que, por exemplo, servidor público não devia votar, né? A gente até conversou hoje no Glauco e com o Guilherme. No Glauco com o Guilherme, que eu sou a favor de renda mínima. Eu sou a favor de renda mínima universal. Eu escrevi um artigo com o Felipe Hermes sobre isso. Eu acho que todo mundo devia receber um salário mínimo para renunciar a direitos políticos e sociais. Eu ia poder dizer, finalmente, você é minha puta, cale a boca, não é isso? Sim. Eu te sustento, meu irmão. Acabou, você não tem direito de emitir a sua opinião, não é isso ou não? Hein? A gente ia voltar a ser uma república. E não a democracia, né? Que é uma degeneração onde parasita vota, não é isso? Sim. Perfeito. É isso. Não, eu pagaria alegremente. Eu pagaria alegremente para quem renunciasse SUS, educação pública e tal. Tome seu dinheiro, pode trabalhar. Não tem problema nenhum, você pode ganhar R$1 milhão. Só renuncia a direitos políticos e sociais. Ok? Mas você sabe que isso já acontece? E eu vou te falar por quê. Nós estamos aqui numa audiência de mais de 200 pessoas. Quantas pessoas têm coragem de sair e falar imposto é roubo? Não, em português é mais fácil que em inglês. Sim, porque em inglês é taxation theft. É a taxação. Aqui é imposto. O imposto são os tributos. O imposto é só o tributo mais imoral de todos, não é isso? Sim. Porque não tem retorno específico e você não comete, não é isso? É o mais imoral de todos os tributos, não é isso? Em português é mais fácil dizer do que em inglês, não é isso? Então, mas aí você fala assim, ó, se o cara ganhar o dinheiro para ficar quieto, para você comprar o silêncio dele de não falar umas verdades, ele tem bela e moral. Né? É bela e moral. Mas aqui no Brasil, a gente consegue fazer com que os caras paguem para o Estado e ainda se achem na obrigação de não dizer imposto é roubo. Pois é. Ou seja, Não. a gente conseguiu fazer com que o poste mijasse no cachorro. A gente volta para a primeira frase que eu falei aqui. O mais importante, o início da verdade, é chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Exatamente. O cara que não compreende isso que você está dizendo, é porque ele não compreende a diferença entre o direito positivo e o natural, não é isso? Exatamente. A realidade das coisas e o que está escrito na lei. Mais uma vez eu pergunto. Perguntem para vocês mesmos quando vocês chegarem em casa. No Brasil, a regra é legalidade ou ilegalidade? Ilegalidade. Vale a pena investir num lugar desse? Lembrando, pastor, nós temos pastores aqui, se não me falha a memória, o trecho da Bíblia em que o povo pede um rei, é Samuel 8, não é isso? Pede, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, mas ele vai roubar seu primeiro cereal, seu filho, vai mandar para a guerra, você vai ter que aguentar isso calado. Essa parte da Bíblia eu chego a chorar. Não, o pior é quando não é o cara, quando eles se arrependem. Eles se arrependem, eles dizem assim, tudo bem, eu agradeço pelo arrependimento, mas agora você continua tendo que pagar as consequências do que você escolheu, não é isso? Exatamente. Beleza, você se arrepende? Beleza, fico feliz, agora vai ter que... Não, é isso? Não posso fazer nada, quem pediu por isso foi você, não é isso? Foram vocês. Podemos aplicar o mesmo pensamento, Alan, do Bitcoin para outras criptomoedas como o Ethereum, ou só o Bitcoin é de fato o ouro, a verdadeira moeda? As outras moedas nós chamamos mais de shitcoin, né? Porque a maioria das moedas foram criadas, porque, por exemplo, só voltando só um pouco anteriormente, a maior parte das moedas que foram criadas nada mais são do que cópias do Bitcoin. Uma grande maioria delas foram criadas justamente para enriquecer os seus fundadores. Como? Quem acompanhou o momento de 2015, 16, 17, que foi o boom das ICOs. O que são os ICOs? As ofertas iniciais de moedas. Onde acontecia o seguinte: surgiu o Ethereum e outras blockchains do tipo, que nada mais são cópias do Bitcoin, que viram na oportunidade de criação dessas moedas privadas. Aí eles inventavam a roupagem de que era uma nova tecnologia, que iria resolver algum tipo de problema na sociedade. Só que a galera dava seus bitcoins e dava seus dólares para esses projetos, e aí no final, às vezes, muitos dos projetos nem mesmo saíam do papel, e a maioria deles, quando saíam do papel, não resolvia nenhum problema real. E o Bitcoin, como uma primeira moeda, como a gente afirma no livro, né? Ele nasceu de uma concepção sem pecado, porque os primeiros 50 Bitcoins que foram gerados lá para o Satoshi, no momento da distribuição, ele nunca pôde ser sacados. E o Satoshi, a prova maior de que ele não se beneficiou
com um projeto de maneira descarada é o seguinte: ele deixou parado mais de 1 milhão de Bitcoin em uma carteira que nem mesmo ele não mexeu até hoje. E provavelmente, muito provavelmente, ele não irá mexer. Isso é a prova cabal de que ele se preocupou com o futuro do Bitcoin e conseguiu convencer outras pessoas a participarem do projeto, que é para que o Bitcoin ele avance. E temos a questão do efeito chamado Proof of Brains, que é a quantidade de cérebros que o Satoshi conseguiu aglutinar para contribuir com o código do Bitcoin, para se tornar o Bitcoin ainda mais, como é que posso? Ele avançasse cada vez mais. Então, outras moedas praticamente aquela questão. Se já nasceu de um grupo, ele irá se utilizar desse poder para se beneficiar. Por isso que a maioria das shitcoins e as cópias do Bitcoin, elas não vão para frente, devido ao efeito Lind, ao efeito rede, ao efeito Metcalfe, essas diversas expressões que a gente cita no livro, explica tudo isso aí. Perfeito. Aqui tem uma pergunta meio, como é que chama lá? Teoria do caos total. O que fazer com bitcoins em um possível cenário de apagão global devido à explosão solar? Matheus, olha lá o Matheus lá. Chama Miyake Events, não é isso? Eventos como o evento Carrington, mas globalmente chama efeito Miyake. Inclusive tem provas físicas nessas árvores que tem 4 ou 5 mil anos, que diversas vezes já explodiu 10, 20 vezes a radiação solar, matando um monte de coisa na Terra. Durante décadas já aconteceu isso várias vezes. Não se sabe ao certo se são ciclos solares ou se é alguma coisa com o próprio magnetismo da Terra. Mas isso é possível. Tudo é possível. Se é possível, tudo bem, mas se acontecer de fato e queimar todo mundo, ter o Bitcoin não vai ser o... Mas quantas pessoas tinham no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui? Tem um conceito na biologia que é de capacidade de suporte, que é quantas pessoas conseguem viver num certo espaço pela comida, pelo espaço e tudo mais. A tecnologia aumenta a nossa capacidade de suporte. Em 1500 não tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Em 1800 tinham 3 milhões de pessoas no Brasil, né? Em 1800, provavelmente se a gente ficar sem energia elétrica durante alguns meses, vai voltar a ter 3 milhões de pessoas no Brasil. Nesse cenário, rapaz, é provável que quem tiver bastante arma, não é isso? E conseguir entrar no veleiro, cadê o coroa do veleiro? Exatamente. O velho da lancha. Cadê? Esse cara vai viver, o resto da galera vai perecer, não é isso ou não? Uma das coisas que o Ilan faz, Renato, que eu preciso te falar. E aí o Humbertão lá da Nuts não pôde vir aqui hoje. Humberto é o dono da Nuts, o clube de pôquer. Esse cara você precisa conhecer. Amanhã não dá um jeito de você conhecê-lo. Vai cuidar do processo, vamos montar um clube de sobrevivencialismo. Mas vai ter que aprender a velejar. Ele é instrutor de tiro. E se o Glauco estiver por aí, cadê o Glauco que te entrevistou hoje? Ele está lá fora conversando, fazendo política. Eu nunca vi gostar tanto de política, mas a nossa briga sempre era, numa situação como essa, vale mais o ouro ou o aço? Que pilha espada, né? O chumbo, né? Essa era a brincadeira. Eu acho que essa que é a grande questão. Num momento caótico, quem tem a arma para se defender e defender o que tem, Aqui, tem tudo, aqui eu né? preferia ter arma, em Salvador eu preferia ter o veleiro. Cadê o coroa ali? Sim. Eu prefiro entrar no meu barco e ir embora, mas mesmo assim vai precisar de arma também, que vai ter pirataria, né? Dentre os outros caras que tem barco, não é isso ou não? Você tem que ter arma, tem que ter uma 12. Não, é isso. Você precisa menos arma, porque você vai ter 2, 3 confrontos. Você precisa ter 50 cartuchos, aqui você vai ter que ser 50 mil, não é isso ou não? Exatamente. Hein? E mesmo assim ainda existem mecanismos que mitigam isso, caso aconteça esse tipo de evento. Uma hora os sistemas todos irão voltar. Pois é. Existem pessoas que fazem cópias offline do Bitcoin via satélite. Empresas como a Blockstream e outras empresas conseguem manter cópias da própria rede do Bitcoin fora, em órbita. Ou seja, sempre vai ter um recall. Mesmo que aconteça uma catástrofe por aqui, os sistemas voltarem, você tem como reaver novamente todo o histórico da rede do Bitcoin. Se o mundo ficar uma semana sem internet e existem lugares, gaiola de Faraday, lugares que são protegidos magneticamente, que tem nó de Bitcoin. Existem mais de 50 mil nós de Bitcoin públicos e tem muito mais que não são públicos. Mas mesmo que o mundo ficasse sem internet um mês, na hora que voltasse a internet e o telefone, o Bitcoin voltaria como se fosse na véspera. O problema é que se a gente ficar um mês sem energia elétrica e internet, não vai voltar ao real, as ações vão acabar, não é isso? Sim. Acabou, o negócio de imóveis urbanos acabou, não é isso? Sim. O sistema de esgotamento vai ter acabado, e a maioria das pessoas vai ter casa de sobra, né? Vai ter 50 casas para cada pessoa viva, não é isso? Sim.
Até porque não vai ter gente para tomar conta de uma série de coisas que começa a entrar em colapso progressivo, E né? todo o ouro do mundo vai continuar existindo, só que os bitcoins das pessoas que morreram e não deixaram a senha para ninguém vão para o fundo do mar, não é isso? Exatamente. E por isso também estamos vendo aqui esse movimento dos bunkers, dos bilionários, né, no início do mês começou as notícias a pipocarem porque... como é o nome do fundador do Facebook, né? O Zuckerberg. O Zuckerberg comprou lá vários terrenos lá na ilha do Havaí, começou a construir bunkers, outros bilionários começaram a construir bunkers. É isso. Eu tenho outra pergunta para os senhores. Tanto o Zuckerberg quanto o cara da Amazon, esse ano venderam bilhões em ação, não é isso? Sim. O cara da Amazon esse ano vendeu 8 bilhões em ação da Amazon, publicamente. O cara não está escondendo, não. Quando o juro cai, o valor das ações sobe ou cai? Quando o juro cai, Sim. o valor das ações sobem. Por que esse cara, teoricamente, no platô, não é isso? No platô, está vendendo bilhões de ações e investindo em bunker? Ficou bobinho, de uma hora para outra ficou burro. Tá fazendo caridade? É. Onde é que esse cara tá botando esse dinheiro? Eu não sei. Estou perguntando sinceramente. Se eu fosse os senhores, eu também me perguntaria isso, né? É a pergunta que vale a vida. Aí, não, e o pessoal fica achando que eu sou mão de ferro. Você acha que Mohammed bin Salman vai ser mais ou menos mão de ferro do que eu? Você acha que esses caras, esse BlackRock, vai ser mais ou menos mão de ferro do que eu? Muito mais mão. Esses caras não têm 50 mil ativos para vender antes, né? Hein? Sim, jamais o Bitcoin. Herança e sucessão. Qual o melhor setup? Explica o que é setup. Para transmitir aos meus filhos. O setup é a organização, né? Qual o melhor esquema? Qual o melhor esquema? De sucessão? Depende. Você tem um sucessor só? Você tem um monte de sucessores? Você tem sucessores adultos, crianças, né? Existem diversos setups, a gente conversa diversos, tanto no treinamento quanto no livro. Se você não tem filhos, você quer dividir entre sua mulher e sua mãe, você pode pegar a metade das 12 palavras da mulher e metade das 12 palavras da mãe. É comum você ser traído. Sua mãe te trairia, não é isso? Sim. Se chegar seu irmão lá dizendo, chorando que ia precisar de dinheiro, ou seu sobrinho vai morrer, o neto dela, ela vai lhe roubar, não é isso? Sim. Sua mulher também lhe trairia em várias situações para os seus filhos e tal. Mas para sua mulher se mancomunar com sua mãe, bicho, é porque realmente você deve estar merecendo, não é isso? Ou não? Hein? Então, a última pergunta, gente, para encerrar. Para a gente poder confraternizar. Agora, as perguntas que chegarem aqui, nós vamos deixar para o Renato fazer ao final, depois ele levar, tentar encontrar as pessoas. Tem algumas pessoas que gentilmente deixaram nome. Pode guardar com você, Jennifer, depois vamos entregar para o Renato direto. Deixaram o nome, o telefone, o e-mail, né? Senão ele vai gravar, ele vai pegar, fazer uma Rapaz, live. era uma coisa excelente vocês fazerem um grupo das pessoas que tivessem um DDD daqui. Isso aqui, se tivesse um grupo disso aqui, já ia bombar. Inclusive, o cara vender os 30 milhões de dólares, não é isso? Exatamente, exatamente. Não, nós vamos botar o QR Code do canal de distribuição do Ilan, do grupo do Ilan, e o pessoal vai entrando. E vai, Quem tiver interesse, né? Eles vão começar agora, falar assim, pô, se o Renato falou que o Ilan é legal, vamos dar uma chance pro Ilan. Mas responde essa aqui, Renatão, que essa aqui é a pergunta que todo mundo queria fazer. Eu vou só mudar o final, porque a Terceira Guerra Mundial vai ficar uma coisa muito... Qual a sua projeção para o Bitcoin? A pergunta é, caso ocorra a Terceira Guerra Mundial. Quero vídeo de você também, viu, Alan? Mas qual a projeção de vocês para o Bitcoin? Não vou nem ser tão caótico. Para dezembro de 2024, qual a projeção do Bitcoin? Eu sei que é um chute, é difícil, é uma coisa muito chata. Mas é para a Terceira Guerra ou é para dezembro? Fala para a Terceira Guerra e fala para dezembro. Ou para dezembro com e sem a guerra, não é isso ou não? Com ou sem a guerra, vai. Pronto. Pronto. Rapaz, tem um monte de esquema de palpite, eu não lembro o valor exato que eu botei não, mas o ano passado, o palpite que eu dei de mínimo foi 40 mil, e foi, acho que a 36 mil, não é isso? E o palpite de máximo que eu botei lá, acho que foi 170 mil. 170 mil, mas se o Bitcoin repetir os fractais, se ele cair um ano e subir 2, o topo seria 2025 e não 24. Tá. Ele poderia ir a 170, 150 esse ano, e no ano que vem ia a 200 e tanto. A probabilidade dessas coisas acontecerem que eu estou dizendo, elas são precificadas por mercado, que são os mercados de opções. Como eu falei aqui, se o cara está pagando 12% numa opção de 100 mil dólares para dezembro, é que o mercado precifica com 12% a chance do Bitcoin bater 100 mil dólares em dezembro. Né? Agora, se agora isso já é apetitoso, já treme a mão para vender um negócio desse, querendo perder dinheiro porque o Bitcoin bateu 100 mil dólares, imagine ano que vem, quando o Bitcoin... Se nessa data o valor foi esse, quanto mais não vai tremer a mão para vender a opção de 12% de 200 mil dólares para dezembro do outro ano, né? Que loucura. Então, dezembro, você acha que crava um número? Fala um número. 170. 170 mil dólares. Você, Alan.
Esse ano é o ano... 170 sem guerra mundial. Sem guerra mundial. Sem guerra mundial. Exato, sem guerra mundial. Depende. Na boa. Com guerra mundial de bomba atômica, aí não tem limite, Aí né? tem Isso ou não? limite. Como é que chama? Aí é sem limite. E aí, Alan? Esse ano é um ano atípico. Sempre, a cada 4 anos, ocorre um evento chamado halving, que no ano, perto do halving, no ano do halving, é onde ocorre o estouro do Bitcoin. Só que esse ano nós tivemos o ETF de Bitcoin, que foi aprovado, acho que no dia 10 de janeiro deste ano. O que está acontecendo? Os caras, em menos de um mês e alguns dias, os caras conseguiram, que são novos ETFs. Entre eles, os maiores são da BlackRock e da Fidelity, que são as duas maiores gestoras de ativo do mundo. A BlackRock com 10 trilhões, a Fidelity com 5 trilhões. Mas as outras, juntando os outros 7 ETFs. Os caras conseguiram, em menos de um mês e alguns dias, capitalizar 10 bilhões de dólares em ETFs. E hoje, no dia de hoje, os caras conseguiram formar uma captação líquida diária de 333 milhões de dólares. Eu estava muito otimista com o preço do Bitcoin a 100 mil dólares. Só que agora eu já mudei um pouco a minha perspectiva. Muito provavelmente o Bitcoin bata os 150, entre 150 a 180 mil dólares esse ano. Porque se os caras conseguiram em um mês e alguns dias capitalizar 10 bilhões de dólares, imagine, falta quanto tempo para acabar o ano ainda? Mais o quê? Mais uns... 8 meses para acabar o ano? É. 8 meses ainda para frente. Imagina, é muito meses. 10 meses para acabar o ano. Imagina aí se 10 bilhões a cada um mês os caras formarem, para onde é que vai o preço do Bitcoin? É isso, mas ele também pode cair. O Bitcoin sobe e cai. Sim. E eu acredito que ele vai bater 200 mil dólares e depois vai cair 80%. Exatamente. Para a gente encerrar, pessoal, isso é sensibilidade. O Renato e o Alan não vão vender os Bitcoins dele, porque eles sabem que essa variação não está no Bitcoin. Não, e se o Bitcoin nunca mais subir, se ele nunca mais variar em dólar, eu continuo comprando Bitcoin. Porque o Bitcoin é imperativo moral. O Bitcoin é a única maneira de sua mão não estar suja de merda e sangue, de aborto, castração de criança, lagosta da STF, não pagar o salário das pessoas que você acha que não são legítimos recebedores do seu dinheiro, não é isso? Sim. Pois é. E basicamente você entende que seu carro não é seu, a casa não é sua, e até seu filho não é mais seu, porque se você repreender um menino, o conselho tutelar vai querer tomar ele de você, né? Você entende isso. Aqui tem também negócio de vacina, tem vários estados agora, se você não vacinar seu filho, o pessoal está querendo tomar um guri da galera, né? Não tem isso aqui em São Paulo também? Tem que vacinar o guri, senão não bota na escola? Pois é. Você quer financiar isso? Não quiser, compre Bitcoin. Se você não comprou Bitcoin, você passa a financiador disso, né? Não, mas depois você fala com ele. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Tem algumas perguntas que tem até desenho esquemático, não tem como fazer uma pergunta dessa aqui. Mas o nome do senhor é? O Alexandre vai chegar ali fora, vai pegar o papel aqui, vai mostrar o esquema todo que você desenhou. Eu vi aqui, eu tentei, falei, como é que eu vou fazer uma pergunta com desenho esquemático? Não é tão simples assim. O que fica de convite para todos vocês é o seguinte: o Estado é o grande inimigo, o Estado é o pai da mentira. Eu sei que muitos aqui, quando ouvem o Ilan falar, chegam a arrepiar quando a gente fala isso, mas esse é o fato. Não tem como eu chamar o diabo de outra coisa que não seja diabo. Eu peço para vocês, pessoal, porque isso não é uma afronta que o Ilan quer fazer à sociedade. Isso é um acordar que nós queremos mostrar para vocês quem é o lado do mal e quem é o lado do bem. O que foi dito aqui, e vocês podem seguir o Renato por todos os vídeos no YouTube, vai estar dizendo a mesma coisa sempre. Só existe um caminho, e o caminho é da porta estreita, o caminho não é da porta larga. O que nós fazemos quando ficamos guardando moeda fiat, perdendo dinheiro, jogando riqueza produzida para o Estado, é o que o Renato acabou de falar, é sujar a mão de sangue inocente. Então, o que eu queria terminar, nosso bate-papo, para que a gente possa se confraternizar, conversar, fazer pergunta, e aí vocês fazerem como o Renato falou, mais importante aqui é vocês se conhecerem e começarem a falar, opa, vamos começar a operar em Bitcoin. The Capitalist, primeira transação comercial em Bitcoin, aconteceu ontem, o Alan ajudou o pessoal lá, foi sensacional, muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Renato. Araçatuba é a casa de vocês. Gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para eles.
e vou retomar a palavra